Pessoal, vamos começar aqui a correção da parte de cirurgia geral do quarto Jalequid. Vem comigo. Primeira questão é um paciente que tem desconforto abdominal no andar superior. Ele não tem queixa de refluxo ácido e não tem plenitude pós-prandial, mas a dor dele é pior, a alimentação. Ele fez um ultrassom, tem uma vesícula normal, não tem cálculo, sem dilatação de via biliar, uma heterogeneidade hepática, sugestiva de uma esteatose leve, entre parênteses ali, e uma imagem fusiforme na topografia da artéria hepática. O pâncreas não foi visualizado, o que é normal, os rins normais, vias urinárias normais, bexiga de conteúdo anecóico é urina, normal, tá? Então, qual das seguintes alternativas apresenta a conduta correta para esse caso? Então, vamos ver as opções? Opção A, solicitar endoscopia digestiva alta, pois se trata de um caso de gastrite e a ultrassonografia não é o exame indicado. Essa seria a resposta adequada? A gente tem que pedir endoscopia para esse doente? Não, né, pessoal? Não é indicada endoscopia no paciente com sintomas de gastrite leve, ok? Ele, primeira vez que ele tem, não tem refluxo, a gente vai simplesmente tratar com inibidor de bomba e avaliar. Se ele não melhorar, aí sim a gente pode partir para endoscopia, tá? Beleza. Segunda, iniciar estatinas e repetir exame em 3 meses. Eu tenho que tratar esse colesterol, por quê? Por causa da esteatose, foi o que ele quis te induzir. A esteatose leve não indica tratamento só por isso. Ela indica mudança de hábito de vida, dieta, exercício, mas você fazer medicação para colesterol, você tem que fazer um exame de sangue e ver se tem realmente indicação. Só pela esteatose, não. Próxima. O diagnóstico de um possível aneurisma, assim como da esteatose hepática, são achados incidentais. Tá certo, achado acidental, como preferir, tá certo. E, portanto, não requerem conduta específica. Aí não, né? Você já sabe que a conduta da esteatose, a gente acabou de falar, e também o paciente com aneurisma de artéria hepática, ele não vai ter essa conduta expectante, que a gente vai ver na resposta correta, né? Então, a letra D está indicada a angiotomografia e na confirmação do diagnóstico de aneurisma, o paciente deve ser operado e submetido à embolização. Essa é a resposta correta, né? Porque todo aneurisma de artéria hepática tem que ser ou operado ou embolizado, tem que ser tratado, porque o risco, no momento em que ele tem uma ruptura, é um risco de óbito absurdo, que é muito sangramento, tá? Então, mesmo que seja um encontro de achado acidental, a gente vai ter que resolver. Então, essa é a resposta. Mas, por último, ele tinha dado a letra E, que o diagnóstico da esteatose já está confirmado, porém, o diagnóstico da gastrite ainda não. Então, temos que fazer uma prova terapêutica com inibidor de bomba e a endoscopia. A prova terapêutica está corretíssima. A endoscopia a gente já sabe que não é para fazer agora, tá bom? Agora, uma coisa interessante também, para você não cair em pegadinha. Diagnóstico da esteatose está confirmado. Não está confirmado. O diagnóstico de uma esteatose é a mesma coisa de hiperplasia benigna de próstata. A gente vê uma próstata grande e diz, tem hiperplasia. Esses tipos de diagnósticos são diagnósticos histológicos, então precisariam de uma biópsia para você poder dar o diagnóstico fechado, tá? Então é só uma sugestão. O ultrassom sugere uma esteatose, mas diagnóstico confirmado, não. Beleza? Então vamos para a questão 2? Questão 2. Aqui a gente botou a resposta já da 1, vamos para 2. Então, paciente vítima de atropelamento chega na emergência consciente, trazido pelo SAMU, com um parente que estava com ele no momento do acidente. Doutor, foi horrível, um carro pegou ele por trás, sem perda de consciência, ou seja, ele teve um trauma por trás, né? Isso é importante a gente lembrar, e não teve trauma craniano. No próprio exame ele viu isso, o abdômen estava um pouquinho doloroso, nada demais, sem irritação peritoneal, com um hematoma no dorso. E ele dizia que tinha dor na coluna. Porém, ele conseguia movimentar todos os membros, não tinha déficit de força nem sensibilidade. Estava ansioso, tinha um ferimento na perna esquerda, com sangramento importante, mas que conseguia ser resolvido só com uma compressão e gelo local, tá? Então, qual que é a alternativa incorreta a respeito desse caso? Vamos ver as opções? Letra A, é imprescindível o cateterismo vesical nesse paciente? Tá certo. Mesmo após a alta hospitalar, com acompanhamento com especialista a nível ambulatorial. Por que isso, pessoal? Tá certo, tá?
Por quê? A gente tem que garantir o esvaziamento vesical, tá? Todo o controle miccional vem córtex, né? Ponte e passa pela coluna, pela medula, até chegar na bexiga e no esfíncter. Então, se a gente tem um trauma aí, a gente pode ter alteração nessa via e o paciente não conseguir urinar. Então, ele tem que ficar de sonda até para a gente medir débito urinário inicialmente, mas também por causa disso. E depois a gente tem que acompanhar para ver se ele vai urinar, porque se ele ficou com essa alteração, você não pode deixar ele sem sonda. Mesmo que você faça autocateterismo intermitente, ao invés de deixar uma sonda mesmo de demora, não tem problema, mas não pode deixar ele sem urinar. Próximo. Letra B. A estabilização desse paciente é provavelmente a única medida necessária, uma vez que não houve TCE importante e o trauma dorsal não causou alterações no exame físico. Tá certo isso? Não, né? Pessoal, olha só. A gente acabou de ver que tem que sondar esse paciente, então tem que garantir o esvaziamento vesical, tá? Além disso, ó, ele coloca que tem um hematoma, né, na região cervical, então provavelmente tem um processo inflamatório aí. Então mesmo que agora ele não esteja com essa alteração, ele pode vir a ter, então tem que ficar de olho. Só para lembrar, para você não sondar um paciente que teve trauma de uretra, porque aí você faz um falso trajeto. Então, se o paciente teve o trauma, não tem trauma de uretra, sonda ele, beleza? Letra C. Ao identificar o trauma de coluna, deve-se atentar para a possibilidade de complicações graves mais tardias, que podem ocorrer nos primeiros 6 meses, mas também até anos depois. Sim, gente, é isso que mata o doente, tá? Isso se chama desreflexia autonômica. O que acontece? É uma descarga simpática exagerada, tá? Que pode levar o paciente à morte, porque ele começa a fazer alterações totalmente do sistema nervoso simpático. E aí, esse tipo de paciente, ele pode apresentar isso só depois de muito tempo. Normalmente ocorre nos primeiros 6 meses, mas pode ser anos depois. Então a história de trauma é muito importante, tá? Letra D, caso o trauma tenha ocorrido em região cervical, há considerável risco de perda do controle inibitório simpático em algum momento, podendo levar ao óbito. É exatamente o que a gente acabou de falar. É a desreflexia autonômica, tá? E isso é muito mais arriscado a partir acima de T6. Então, cervical é ainda pior do que torácico, tá? Então, tem o risco sim. Por último, a letra E. Se o paciente retornar com cefaleia intensa, face espletórica, sudorese, ele deve ser rapidamente atendido. Afrouxar as roupas, verificar a pressão arterial e garantir o esvaziamento vesical. Se ele tiver de sonda, por exemplo, ver se não está entupida, tá? É exatamente isso. Essa é a crise. Você queria saber o que acontece na desreflexia autonômica? O que é essa descarga simpática? É isso que acontece. E aí o paciente morre, né? Às vezes de hemorragia cerebral, por exemplo. Beleza? Então, a gente já tem aqui a resposta, como eu falei, a resposta certa, letra B de bola. Vamos para a próxima? Questão 3. O paciente chega na sua emergência com queixa de dor no joelho esquerdo. Relata já ter ido à emergência ortopédica há 3 meses e realizou o exame de imagem e avaliação do especialista, ortopedista, que relatou que não tinha alterações cirúrgicas. Prescreveu sintomáticos, não disse quais. O paciente vem se automedicando desde então, e ele veio hoje somente porque ele disse que os remédios estão causando enjoo e dor abdominal e ele veio pedir um remédio melhor. Ele encontra-se aparentemente um pouco cansado, mas ele está hidratado, está normocorado e tem alguma dificuldade de deambulação por causa da dor no joelho. Qual que é a melhor conduta nesse caso? Vamos ver as opções. Letra A. Referenciar o paciente para que ele retorne ao ortopedista em caráter ambulatorial, pois isso não é uma emergência. Pessoal, muito cuidado. Ele está usando remédio há 3 meses. Que remédio que é? Será que é anti-inflamatório? Então, não, pessoal, tá? Essa lesão ortopédica, ela possivelmente é realmente ambulatorial, a gente já sabe, tá? Mas ele tem essa história de uso abusivo de medicação com dor abdominal, a gente tem que examinar esse abdômen minimamente, né? Letra B. Prescrever analgésico mais potente e solicitar reavaliação pelo plantão da ortopedia. É só isso que você vai fazer? Tratar a dor, né? Ele está com outros sintomas, né? Então, não. A possível emergência que ele tem não é nem ortopédica, né? Pode ser uma emergência abdominal. Mas, realizar exame físico e complementar pelo risco de se tratar de uma úlcera gástrica perfurada. Pessoal, é isso, né? A gente sempre tem que avaliar o paciente. O uso abusivo de anti-inflamatório pode causar úlcera gástrica. E se ela for bloqueada, não tem aquele contato, né, do líquido gástrico para todo o peritônio. Ele não tem irritação peritoneal. Ele pode ter só uma dor local. Se você mantiver esse doente comendo normal, daqui a pouco, e fazendo a medicação mais ainda, ele vai abrir e fazer realmente aí
um abdômen agudo urgente com você, tá? Então não é o que você quer. Letra D, avaliar o abdômen. Se não tiver irritação peritoneal, usar o inibidor de bomba de próton e mudar a medicação. Isso até poderia ser, mas é como eu falei, não é só porque não há irritação peritoneal. Faz um exame de imagem nesse paciente, faz uma tomografia, por exemplo, para ver se não tem aí uma coleção bloqueada, tá? Então, a conduta tem que incluir, né, a avaliação do abdômen, mas se for uma úlcera bloqueada, você não vai simplesmente liberar o doente com inibidor de bomba, tá? Interna, acompanha e pode ou não ser cirúrgico. Letra E, solicitar exames laboratoriais com a principal hipótese de hepatite medicamentosa. A gente podia pensar, ele está abusando de remédio, será que ele usou um paracetamol, por exemplo? E aí ele tomou em doses absurdas? Poderia, mas esse paciente normalmente ele vai ter icterícia também. Então não é um caso tão clássico assim, então não é a melhor resposta. Beleza? Então, nossa resposta está aí, resposta letra C. Pronto, vamos para a próxima? Questão 4. Você atende um homem jovem com hematúria no consultório, então ele está sangrando pela urina. Trata-se de um homem jovem, como a gente falou, sem comorbidade, muito ativo, ele não é tabagista, já morou em vários países, fez trabalhos voluntários, acabou de vir Canadá, Tailândia, Japão e, por último, Egito. E retornou agora, né, depois de passar um ano em cada país, porque ele estava achando que estava muito cansado, né? Quando ele voltou, ele notou que começou a ter alguns episódios onde saía sangue na urina, né? E rapidamente ele fez uma tomografia de abdômen por conta própria e trouxe para você, tá? Na avaliação tem lá rins normais, né? Sem nenhuma alteração, e tem um cálculozinho no polo inferior do rim esquerdo com uma densidade alta, né? De 1.500 unidades de Hounsfield. Ele tem os ureteres visualizados sem alterações. A bexiga tem paredes finas, mas tem uma área de espessamento na parede lateral esquerda. Não tem cálculo nem divertículo. Então, qual é o próprio diagnóstico e a conduta nesse paciente? Letra A, carcinoma urotelial e cistoscopia. Pessoal, é um paciente jovem, não tabagista. A gente vai pensar no carcinoma urotelial? Até vai, hematúria, né? A gente tem que pensar, é uma das possibilidades. Não é o diagnóstico mais provável nesse paciente, mas tem que pensar, ok, mas é cistoscopia? Pessoal, se você está com uma suspeita de câncer, você não vai entrar só para fazer um exame, só para olhar, fazer uma cistoscopia. Então você tem que entrar para ressecar. Ou você coloca cistoscopia armada, que significa, é um termo que a gente não gosta muito, mas pode usar. É como se você tem lá o cistoscópio, mas você tem pronto ali um ressectoscópio, para você ressecar a lesão, caso você identifique a lesão. Então não é para fazer no ambulatório, é no centro cirúrgico, tá? E aí, esse doente, só olhar não vai resolver se você acha que é câncer, tá? Então não é a melhor resposta. Beleza. Letra B, infecção urinária. Vamos fazer antibiótico. Gente, esse paciente não tem nenhum sintoma de infecção urinária, ele não tem queixa de disúria, ele não tem dor embaixo do ventre, e ele é homem, tá? Então, ele pode até ter infecção urinária, porque está sangrando, a gente sempre tem que pensar em infecção urinária, sim, mas se o homem faz infecção urinária, a gente tem que investigar por que ele está fazendo. A uretra do homem é muito grande, muito comprida, a da mulher é pequenininha. Então, aquelas bactérias do períneo conseguem, por via ascendente, fazer infecção na mulher, mas no homem é muito difícil. Normalmente, ele tem algum padrão obstrutivo, uma estenose de uretra, um cálculo, uma próstata grande, e um doente jovem não deve ter nada disso, já fez exame também, que não tem esses cálculos, tá? Então, não é a melhor resposta. Letra C, cálculo infeccioso, e vamos fazer uma ureterorenolitotripsia. Pessoal, cálculo de infecção é mole, tá? Então, densidade alta não combina com cálculo de infecção, não é a principal hipótese, tá? 1.500 é um cálculo muito duro. Mesmo que você não saiba o que é um cálculo mole ou duro em termos de unidades de Hounsfield, ele falou densidade alta, então você sabe que não é baixa, certo? Então, não deve ser cálculo de infecção. Tá? E até o tratamento para o cálice inferior é muito difícil você subir pelo ureter, fazer essa curva para pegar o cálculo, tá? Então, também não é, talvez, a melhor resposta por isso também, mas principalmente pela questão da densidade. Letra D, parasitose, e fazer uma RTU de bexiga e o tratamento clínico da parasitose. Como assim parasitose? É exatamente isso. Essa é a resposta. O paciente acabou de vir do Mediterrâneo, ele veio do Egito. É o local onde é endêmico, né, a parasitose pelo esquistossoma hematóbio. E ele deposita ovo na bexiga, na parede vesical. Isso gera uma metaplasia escamosa e faz o carcinoma epidermoide, tá? E aí, o carcinoma de células escamosas, como é a própria metaplasia. Então, é isso que faz
com que esse paciente tenha um diagnóstico de câncer, né, de bexiga, provavelmente por conta disso. E aí o tratamento você tem que tratar o parasita, mas tem que ressecar o tumor que foi criado na bexiga, tá? Então é RTU, ressecção transuretral da bexiga, beleza? Não é cistoscopia só. Letra E, hiperplasia prostática, RTU de próstata. Gente, paciente jovem não deve ser próstata, né? Então não é uma boa resposta para um paciente jovem, ativo, sem nenhum fator de risco e comorbidade. Então, essa não seria a resposta legal, até porque se ele tivesse uma alteração de próstata, normalmente você já vê alteração de bexiga, de vertículo, bexiga espessa, trabeculada. A gente não tem esses relatos, a bexiga dele tem paredes finas, tá bom? Então, resposta, letra D de dado. Questão 5. Mulher de 30 anos sem comorbidades, apresenta dor abdominal infocilíaca esquerda. Ao exame, a dor abdominal localizada nessa região e a avaliação de irritação peritoneal foi prejudicada, porque ela estava tão nervosa, ela não te ajudava, não cooperava. Então, você fez analgesia e, depois que ela melhorou muito da dor, fez uma tomografia de abdômen pélvico. Ela apresentou divertículos no colo, com uma área de espessamento de sigmoide, mas sem coleção, com um pequeno foco de gás na região, tá? Restante do abdômen pélvico sem alterações, exame laboratorial, uma leucocitose leve de 12.000 com 3% de bastões e um PCR tocado. Qual a alternativa correta? Vamos ver? Letra A. Esse caso pode ser inicialmente conduzido clinicamente com antibiótico e hidratação venosas e dieta zero. Pessoal, clinicamente não é ambulatorialmente, tá? Então, assim, ele quer dizer não precisa operar. É exatamente isso. Pode até parecer errado, porque você pensa, é uma diverticulite perfurada, eu tenho que operar. Ele tem um pequeno foco de gás, tá? Pensa, gente, você tem um intestino com um furinho pequenininho, de leve, tá? Não tem um grande pneumo peritônio. Se você for deixar esse doente em dieta zero, hidratar, fazer antibiótico legal, essa área não vai estar mais passando fezes para poder fazer uma peritonite fecal, tá? E não tem coleção, não tem pus, não tem fezes na cavidade. Só tem um pouquinho de gás, deve ser um furinho muito pequeno. Você pode sim ser conservador e só tratar clinicamente, mas internada e ficar avaliando esse paciente para ver se não vai melhorar ou se não vai melhorar. Começou a piorar, exame de sangue piorou, quadro clínico piorou, sala. Beleza? Letra B. A paciente apresenta diverticulite leve e remissão da dor. Então, tratamento ambulatorial? Não, você acabou de ver, né? Então, mandar essa paciente internar. C. Deve-se internar, certo? E realizar uma colectomia parcial a Hartmann imediatamente por causa do pneumo peritônio. Gente, não. Primeiro, você não vai sair operando só pelo pneumo peritônio. Tá errado? Não tá, mas não precisa, tá? Então, qual que é o grande erro aqui? Fazer um Hartmann. Gente, o Hartmann, o que é? Você vai ressecar aquela porção do intestino que está alterada, né, do cólon, e abocar a alça na pele e deixar o coto distal lá, tá? Então, assim, com colostomia, um doente num quadro desse, se você fosse operar, você podia simplesmente fazer uma rafia ali do local ou fazer anastomose primária. É muita agressividade isso daí para um quadro leve, tá? Letra D. Está indicada colonoscopia para melhor avaliação do quadro. Gente, nunca faça isso. Se você fizer colonoscopia num paciente que está inflamado daquele jeito, com diverticulite, aquele buraquinho pequenininho vai virar um rombo, um buracão. Por quê? Porque na hora em que você começa a entrar com o aparelho, você vai dilatando o intestino, para você poder entrar e ver. Então, quando você dilata aquele intestino todo inflamado, ele vai rasgar. Então, não pode fazer, contraindicado. Letra E. Iniciar apenas uma quinolona, fazer um ciprofloxacino imediatamente e internar para observação. Gente, é fezes, tem que tratar anaeróbio. Então você pode, por exemplo, fazer quinolona com metronidazol, mas sozinha não vai resolver, tá? Então, nossa resposta, letra A. Questão 6. Uma paciente de 50 anos vem trazida pelo marido à emergência. Ela relata que iniciou um quadro de forma súbita, ele relata, né? Que ela começou com uma forma súbita, do nada ela começou a piorar o quadro dela. E qual que é o quadro? Ela tem um rubor cutâneo importante, é uma respiração cheia de sibilo, que você ouve mesmo sem examinar, diarreia explosiva e síncopes. O exame físico dela confirmou esses sibilos que você ouviu na ausculta, né? Respiratória. E ela também tem um sopro valvar, que ela não sabia, ou pelo menos o marido não sabia, ela não está te respondendo bem. Uma rápida história foi colhida com o marido, ao mesmo tempo em que o restante da equipe estava estabilizando a paciente, você conseguiu conversar com o marido e tentar pegar alguma coisa da história, tá?
Ele relatou que ela não usava medicações, nunca apresentou um quadro desse, e a única cirurgia que ela fez foi uma apendicectomia, que até foi interessante, que ele achou, porque o diagnóstico foi um tumor, mas era benigno, graças a Deus, né? Então, qual é a alternativa correta? Que caso que é esse? Pessoal, letra A. Trata-se provavelmente de uma reação alérgica, pois apresenta alterações cutâneas e respiratórias. Gente, essa alteração cutânea boa é alteração de alergia? Não, né? Não tem história de urticária. A paciente está grave, está começando a afundar, né? Não parece, ela não tem insuficiência respiratória para você pensar em edema de glote, essas coisas. Ela está simplesmente sibilando. Não está muito clássico, não. Essa alternativa não é boa. B. A paciente apresenta complicação relacionada ao tumor relatado, aquele tumor benigno, e essa condição deve ser reconhecida e tratada imediatamente, pois pode ser fatal, tá certo? Tá certo. Gente, é a síndrome carcinoide maligna, tá? Ela é causada por uma descarga de serotonina feita pelo tumor e ela pode sim ser fatal. Então essa paciente está com uma síndrome carcinoide por causa do tumor que ela teve no apêndice, que era benigno, tá? Então tem que ficar de olho nisso aí. Letra C, a paciente provavelmente era hipertensa, não tinha diagnóstico, e aí começou com sinais de insuficiência cardíaca devido ao não tratamento crônico. Gente, a paciente do nada ia descompensar assim, ela não tinha nada antes, muito improvável, né? Então, assim, a paciente já foi operada, fez disco cirúrgico, ou se foi de urgência, no caso, não fez disco, mas foi anestesiada, não tem nenhum relato de que ela passou mal, teve hipertensão. Depois, quando ela foi para um andar de alta da cirurgia, ela começou a ficar hipertensa. Não tem nenhum relato desse. Ele falou que ela nunca tinha tido nada, então, aparentemente, também não faz sentido, tá? E ela é jovem. Deve ser realizada a laparotomia exploradora devido à história da cirurgia prévia e ao quadro grave com alteração do hábito intestinal. Pessoal, não é só porque ela está com diarreia e com dor abdominal que você tem que necessariamente operar ela de urgência, tá? O quadro dela é uma descarga serotoninérgica, é clínico. Então, o tratamento dela é clínico também, não é cirúrgico, tá? Beleza. Esse quadro, letra E, esse quadro com diarreia e síncope fala a favor de sepse abdominal e o tratamento cirúrgico deve ser imediato. Gente, não parece uma sepse abdominal isso, né? Porque ela, do nada, apresentou, é súbito. Não é algo que ela estava ficando fraca e piorou, é súbito. Então, não parece um quadro de infecção arrastada que piorou, tá? Então, não é uma boa resposta. Então, a resposta certa, a letra B de bola. Questão 7. Um paciente jovem apresenta dor abdominal na fossa ilíaca direita. Ele procurou emergência e no exame físico, né, a gente viu a dor bem localizada no ponto de McBurney, né? Aquele ponto que fica ali, você pega seu dedo, coloca na crista ilíaca, né, do lado direito e no umbigo e vê 1/3, 2/3, né? No terço é mais distal, né, mais para lateral, é ali. Então, devido à localização da dor, você achou que deve ser apendicite, né? Solicitou uma tomografia de abdômen. O laudo provisório da radiologia mostrou espessamento do apêndice, sugerindo realmente apendicite, né? Então, indicou a cirurgia. Durante a cirurgia, o cirurgião viu que, na verdade, ela tinha uma massa de 1,5 cm na base do apêndice, com algumas aderênciazinhas locais. E aí, o que fazer? Letra A, apendicectomia convencional e aguardar a biópsia. Tira o apêndice e vê o que deu na biópsia? Não, tá? Por quê? O tumor está atingindo a base. Se você simplesmente fizer a apendicectomia normal, você não vai conseguir retirar com margem. Se for um tumor maligno, você não resolveu, tá? Então, tumoração em base de apêndice, não dá para só tirar o apêndice, tá? A gente vai ver mais a seguir o que fazer. Letra B, realizar um inventário de toda a cavidade para pesquisar metástases visíveis e, caso positivo, impossível ressecá-las e também o apêndice. Gente, a gente acabou de ver que não adianta só ressecar o apêndice. Você tem que fazer um inventário, claro, olhar, beleza, mas não é assim, vou sair ressecando tudo que é nódulo, que é massa e vou fazer nucleações. Isso não é uma conduta oncológica adequada, tá? E como a gente viu, não adianta só tirar o apêndice por si só, porque o tumor está na base. Letra C, deve-se tratar de um tumor benigno e a apendicectomia é o tratamento curativo. Não, tratamento curativo não é apendicectomia, tá? O tumor pode ser benigno, mas a apendicectomia simples não está indicada. É só para tumores menores de 1 centímetro e que não envolvem mesoapêndice e que são de ponta, não de base do apêndice, justamente por conta da margem. Letra D, não devemos pensar em câncer nesse caso, pois é muito mais prevalente no idoso, tipicamente tumores não carcinoides. Não é isso, realmente, câncer de apêndice é mais comum no idoso. O idoso não costuma fazer apendicite, é câncer normalmente. Realmente é isso. Só que
Isso pode acontecer no jovem também, então tem que ser uma hipótese diagnóstica. E além disso, o tumor típico é o não carcinoide mesmo. Vamos lá. Está indicada a hemicolectomia direita com anastomose primária. Gente, eu vou tirar todo o colo direito dele por causa de um tumor no apêndice? Exatamente. Essa é a conduta, tá? Você vai fazer a retirada de todo o colo direito junto com o apêndice em bloco e aí sim você tem uma margem adequada. Essa é a conduta para fazer nesse caso, tá? Então, a resposta certa, a letra E. Questão 8. Um paciente de 65 anos dá entrada na emergência gritando. Relata dor abdominal muito intensa, com dificuldade de se expressar e visivelmente cansado. Rapidamente o plantonista o deita na maca para avaliar tal dor tão intensa. Porém, no exame físico, totalmente desproporcional à queixa do paciente. Tá? Ele apresenta apenas uma distensão bem marcada e ainda durante o exame se percebe pelo hálito dele que ele é tabagista, né? Porém, as demais informações não são obtidas, porque o paciente começou a piorar e foi levado às pressas para a sala vermelha para estabilizar e monitorizar, tá? Então, marque a alternativa correta relacionada a esse caso. Letra A. Provavelmente é um paciente psiquiátrico com somatização. O paciente psiquiátrico vai afundar assim, gente. Ele pode até reclamar de dor intensa, que talvez ele não tenha, né, de verdade, né? Ele pode ter a sensação, né? Mas daí ele tem uma queda de estado geral, abdômen distendido. Não. B. A causa mais provável é câncer de intestino com obstrução. Gente, câncer de intestino com obstrução é uma boa pensada para um paciente idoso, tá? Só que esse paciente ele até tem um tabagismo, tem uma distensão, mas essa desproporção entre a dor e o exame físico não tem relação, tá? Não está batendo. Por quê? Se esse paciente é um paciente que tinha lá uma obstrução e aí ele perfurou, ficou grave, começou a afundar, beleza, mas ele vai ter irritação peritoneal, vai ter dor abdominal na hora do exame físico, não tem essa desproporção abdômen-dor, tá? C, o padrão ouro para confirmar a hipótese diagnóstica mais provável é a angiografia. Exatamente. Trata-se de um tumor de um abdômen agudo isquêmico, né, vascular. Padrão ouro é angiografia mesmo, para você ver onde é que está a obstrução vascular, que está causando aquela angina, né? Angina, a gente chama de angina mesentérica, igual a dor do coração, uma dor absurda, e que não adianta você palpar, porque não é nada ali, não é uma massa, não vai doer. Ele tem a dor porque está tendo hipóxia de uma área do intestino. E a angiografia, além dela diagnosticar, ela também pode tratar, porque ela consegue fazer, por exemplo, uma embolização. Então, é o padrão ouro mesmo. Letra D. Deve-se pensar principalmente em infarto agudo do miocárdio, mesmo sem sintomatologia apenas abdominal devido à queda do sensório. Não, né? Assim, você até pode ter um infarto com dor abdominal e tudo mais, mas assim, não justifica essa dor tão intensa abdominal, né? Essa queda do sensório importante, assim, com dificuldade de falar por causa da dor, de tanta dor, e ele chegou lúcido. Então, assim, está incompatível a essa evolução, tá? Então, o paciente está lúcido, mas ele está com tanta dor absurda assim, que ele depois começou a rebaixar, não está fazendo sentido, tá? Ele não teve dor no peito em momento nenhum, nenhuma queixa de dor no peito. Então, não vou pensar principalmente em infarto, tá? Do miocárdio, não. Letra E, a realização do ultrassom FAST é essencial para a definição do diagnóstico na emergência. Gente, não é essencial, porque isso daí é isquemia, você não vai ver. Não vai ver nenhuma alteração, tá? Se fosse hemorrágico, aí você podia ver líquido livre ali, sangue, né? Mas esse ultrassom de emergência não vai te ajudar em nada, tá? Ele pode até ver um aneurisma, uma coisa assim, mas a isquemia por um entupimento de vaso, não tem como ver no ultrassom, né? Tá? No FAST. Então, a resposta certa, a letra C. Questão 9. Um senhor de 70 anos apresentava náuseas e vômitos com dor abdominal mal definida, veio trazido pelo vizinho ao pronto-socorro. Já no primeiro atendimento, ele se apresentava com rebaixamento de nível de consciência e muito hipotenso. O histórico pessoal não pôde ser obtido, porque ele estava dessa forma grave, né, e piorando. O vizinho, né, foi então questionado e ele só dizia que o paciente sempre foi altão e magro, assim, meio esquisito, ele é um deficiente visual, ele tem alguma cardiopatia, desde que eu conheço ele há mais de 30 anos, eu não sei qual é, tá? Mas ele nunca tinha apresentado dor abdominal, nunca queixou. E há 2 horas atrás estava sintomático, a gente estava conversando no elevador. E do nada ele começou a afundar assim, dessa forma, tá? A partir daí, qual é a alternativa correta? Letra A. A principal hipótese para esse caso é um AVE hemorrágico. Gente, é uma boa essa. O paciente afundou rápido, você até podia pensar, é uma hipótese. Mas por que ele está com dor abdominal?
Não justifica, né? Então não é a principal hipótese. B. Trata-se de infarto agudo do miocárdio com embolias cerebral? Gente, esse doente não tem dor no peito, a dor dele é abdominal. Então não é para pensar em infarto, tá? C. É um caso de isquemia mesentérica e deve ser realizada anticoagulação plena imediatamente. Gente, se fosse só isquemia, ele ia ter uma dor absurda, mas ele não ia estar afundando assim, ia ter aquela desproporção entre a dor e o exame físico que você já viu. Agora, esse paciente vai fazer anticoagulação? O paciente que está sangrando? Você vai matar o doente, né? Então, de jeito nenhum, a gente está falando de uma hemorragia. Não pode tratar com anticoagulação. D. O câncer de intestino é o causador do quadro. Ele tem náusea e vômito e pela perfuração ocorreu piora do quadro. Gente, ele nunca tinha sintoma abdominal nenhum. Entendeu? Então, é uma evolução muito abrupta para você pensar nisso. Isso é uma coisa arrastada, ele vai piorando, vai emagrecendo. Ele falou, não, ele sempre foi assim. Então, não faz sentido também. Letra E. A primeira conduta, além de estabilizar o paciente, é chamar o cirurgião vascular antes mesmo de confirmar o diagnóstico. Você vai ligar para o especialista sem saber se você está certo no diagnóstico? É isso? Exatamente isso. Gente, isso é urgência, o paciente está com hemorragia abdominal. Então você tem que chamar o vascular só na sua suspeita. Não precisa confirmar. Ó, olha só, tem um abdômen agudo hemorrágico aqui, voa para cá agora, senão o doente vai morrer. E aí começa a hidratação franca, pode fazer transfusão, faz um atendimento clínico caprichado, tá? Então, chamar o vascular imediatamente. Resposta certa, letra E. Questão 10, para finalizar. Paciente negro, 68 anos, masculino, comparece à consulta do clínico geral com queixa de disfagia. Gente, deixa eu voltar um pouquinho só na questão 9, só para lembrar, essa foto aqui que vocês estão vendo, isso daqui é a síndrome de Marfan, tá, pessoal? Então, é justamente o que causa o problema dele. Esse paciente, ele tem uma alteração de colágeno, então o vaso dele também tem alteração, e por isso que ele faz a rotura, tá? Seguindo, então, questão 10, novamente. Paciente negro, 68 anos, masculino, comparece à consulta no clínico geral com queixa de disfagia. O paciente é tabagista, relata trabalhar como segurança à noite, motivo pelo qual ele toma 7 copos de café todo dia e com muito estresse. Tem hábito de beber 1 ou 2 copos de cachaça para relaxar todo dia também. No exame físico, ele não tem alterações abdominais e negava a queixa desse tipo antes. Não tinha refluxo ácido também. Seus únicos problemas de saúde que ele conhecia era a disfagia, o cansaço, pé rachado e o estresse. Foi por isso que ele foi à consulta. Trouxe uns exames antigos, tinha uma endoscopia de 10 anos atrás, que só tinha mais alterações circulares, circundando a luz esofágica, como se fossem as membranas. E uma gastrite leve, ele relata já ter tratado. Além disso, um exame laboratorial antigo demonstra uma deficiência de ferro e mais nenhuma alteração. Qual a alternativa correta? Esse paciente apresenta fatores de risco clássicos e provavelmente apresenta um carcinoma espinocelular de esôfago. Gente, o paciente tem a tríade clássica da síndrome de Plummer-Vinson, que é o quê? Disfagia, deficiência de ferro e membranas esofágicas. Além disso, ele tem mais um clássico, que é a tilose plantar. São fatores de risco clássicos, né, como eu acabei de falar, para o carcinoma espinocelular do esôfago, tá? Ele ainda tem outros fatores, como tabagismo, uso de bebida quente, etilismo. Então, é isso aí a resposta. Letra B, a principal hipótese é a piora da gastrite com úlcera péptica, pois ele parou o tratamento e utiliza fatores irritativos gástricos. Realmente ele usa fatores irritativos gástricos, tá? Só que ele não teve essa alteração, ele não justifica a disfagia que ele teve, não tem nem refluxo, nunca teve antes dor abdominal, e do nada a queixa dele é disfagia. Então não faz muito sentido, né? Letra C, esse paciente tem um adenocarcinoma de esôfago, pois é o mais comum, principalmente em negros. O adenocarcinoma de esôfago é mais comum até do que a resposta do carcinoma espinocelular. Só que, gente, ele acomete principalmente brancos, tá? Não negros. E mesmo assim, nesse caso aí, né, pela classe, pelos fatores clássicos, síndrome de Plummer-Vinson, etilose, a gente não vai pensar no adenocarcinoma como primeira hipótese. Letra D, o risco desse paciente apresentar câncer já é alto devido ao tabagismo, mas não tem muita influência do etilismo associado. Não, tá? Quando a gente tem só o tabagismo, ele tem um risco 5 vezes maior que a população. Quando associa com o etilismo, ele vai de 25 a 100 vezes. Então é muito pior. É realmente uma associação que piora ainda mais o risco, exponencialmente. Letra E, na identificação de uma lesão esofágica, a ressecção mucosa endoscópica é o tratamento definitivo, mesmo nos casos malignos até a muscular própria. Gente, não é isso. Ressecção mucosa endoscópica é um tratamento definitivo de lesões pré-malignas, tá? E também só permite ressecar até a muscular própria, tá? Então, se tiver tudo invadido, não vai resolver.
Então, resposta certa, letra A. Beleza, pessoal? Então, vou deixar uma frasezinha aqui para vocês. O sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. E é isso que a gente está fazendo aqui. Sucesso para todo mundo e bebam água. Olá pessoal, eu sou Paulo Maurício, sou professor e curador de conteúdo de ginecologia e obstetrícia do Jaleco e hoje eu vou corrigir com vocês as questões de GO do quarto Jalequiz. Vamos começar com as questões de obstetrícia. Vocês puderam perceber na prova que as questões foram basicamente todas baseadas em caso clínico e que eu pedi para você fazer interpretação, seja do caso clínico, do quadro do paciente, seja do exame de imagem que eu te apresentei. Não estava uma prova difícil, mas estava uma prova elaborada para você precisar interpretar esses achados de exame físico e de exame de imagem. Essa primeira questão de obstetrícia, eu coloquei dois dos principais quadros que você encontra e que causam grande morbimortalidade materna e fetal. São quadros de distúrbios pressóricos na gravidez e um quadro de sangramento de terceiro trimestre. Vamos lá então, questão número 1. Jaqueline, 22 anos, primigesta, idade gestacional 36 semanas, sem comorbidades, sem alergia e sem uso de medicamentos, chega à emergência trazida por ambulância do SAMU em estado pós-ictal, seguida a crise convulsiva tônico-clônica generalizada, apresenta pressão de 18/11, útero hipertônico com BCF de 105, um toque colo grosso, fechado posterior com sangue em dedo de luva. Apresenta na caderneta pré-natal um ultrassom obstétrico com peso estimado de 3 kg, líquido amniótico normal, Doppler normal. Qual a melhor conduta diante do caso? Então você tem uma paciente que chegou desacordada, com período pós-ictal, uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada, uma pressão 18/11, ou seja, pressão elevada, crise convulsiva. Você está diante de uma paciente que teve um quadro de eclâmpsia. Fazendo a avaliação fetal, você viu um BCF de 105, você viu um útero hipertônico e você viu sangramento em dedo de luva. Ou seja, você está diante de um quadro de descolamento prematuro de placenta pós um pico pressórico que aconteceu na eclâmpsia dessa paciente. Então, eu coloquei para vocês aqui em azul os principais dados que você tem que considerar. A idade gestacional de 36 semanas, uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada com uma pressão de 18/11, um útero hipertônico com BCF de 105 e sangramento transvaginal. E eu te pergunto qual a conduta diante desse caso. Todas as opções te deram internação hospitalar, ou seja, você não pode de forma alguma liberar essa paciente. Essa paciente tem que ser internada. Como que você vai fazer para controlar a pressão arterial dessa paciente? Medicamento de primeira escolha, hidralazina venosa. Você vai fazendo 5 ml da solução e pode ir repetindo a cada 15 minutos por 3 vezes. E depois disso, você pode utilizar outra classe de medicação ou às vezes pode até intercalar. Uma outra medicação que pode ser feita é a nifedipina. Nifedipina de liberação rápida, não é aquela nifedipina retarde, de liberação lenta. E depois disso, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma estabilização do sistema nervoso central dessa paciente, tratamento e profilaxia de novas crises convulsivas. E como é que a gente faz a profilaxia e tratamento de crise convulsiva numa paciente com eclâmpsia ou com pré-eclâmpsia grave? Você faz sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio pode ser administrado por via intramuscular ou por via venosa, de preferência em bomba infusora. E além disso, o que a gente tem que fazer? O paciente está com quadro de descolamento prematuro de placenta. Essa gestação tem que ser interrompida. Colo está grosso, fechado posterior, então você não tem tempo de induzir um parto, seja com misoprostol, seja com ocitocina. Nesse caso, essa paciente tem que ser submetida à cesariana de urgência. Lembrando, eclâmpsia e DPP não são indicações de cesariana obrigatoriamente. Se essa paciente chegasse e eu te desse que ela está com 10 centímetros, com o bebê praticamente coroando, você pode fazer um fórceps de alívio. Se é uma paciente que está com bem-estar fetal assegurado, mas teve uma eclâmpsia, você estabiliza a paciente, faz hidralazina, sulfato de magnésio e você pode até mesmo induzir o parto. Nesse caso, como ela teve eclâmpsia e um descolamento prematuro de placenta e um colo desfavorável, você tem que interromper a gestação por cesariana. Vamos juntar tudo isso que eu te falei e vamos dar a opção certa. Opção A está errada porque
diazepam IV. A gente não faz diazepam para profilaxia ou tratamento de crise convulsiva em gestante nessa situação. Isso é uma pegadinha que colocam muito em prova. Te dão fenitonina, diazepam, idantal, todas essas medicações que você normalmente pode usar para tratamento de crise convulsiva, mas que em gestante a primeira opção é o sulfato de magnésio, porque ele faz a estabilização do sistema nervoso central. E a opção A também te deu hidralazina VO. Você não vai fazer hidralazina VO nessa paciente, hidralazina IV. A hidralazina VO pode ser feita para um tratamento de paciente hipertensa crônica ou para eclâmpsia, mas um tratamento ambulatorial a longo prazo. Opção B está incorreta porque fenitoína IV, te falei, fenitoína não deve ser usada como primeira escolha nesse caso. Opção C, diazepam IV, não deve ser usado como primeira escolha nesse caso. E a metildopa também é feita como um tratamento ambulatorial, não é feito como um tratamento agudo nesse caso. Opção D é a correta, internação hospitalar, sulfato de magnésio IV, hidralazina IV e cesariana de urgência. E a opção E está incorreta porque sulfato de magnésio pode ser feito IN, como eu já te falei, só que a nifedipina não é a nifedipina retarde via oral, é a nifedipina de liberação rápida. E além disso, você não vai fazer indução do parto, seja com ocitocina, seja com misoprostol. Essa paciente precisa realmente ser operada. A interrupção da gestação pela via mais rápida por conta do quadro do descolamento prematuro de placenta. Então, questão 1, gabarito, opção D. Questão 2. Stephanie, 18 anos, chega para consulta no ambulatório de pré-natal do seu hospital radiante de alegria, pois está grávida de gêmeos. É primigesta, idade gestacional de 12 semanas, e ela lhe mostra uma única foto de um ultrassom obstétrico que ela realizou, já que ela foi assaltada no ônibus e levaram tudo, deixaram só essa imagem com ela. Com base nessa imagem, o que você pode afirmar sobre a gestação gemelar dessa paciente? Ou seja, só quero que você interprete o que você está vendo nessa imagem. Você está vendo 2 bolsas amnióticas, 2 embriõezinhos, 2 fetos, e você está vendo o que mais? Essa estrutura como se fosse triangular ou lambda. Esse é o sinal de lambda. O sinal de lambda marca o quê? Uma gestação gemelar dicoriônica, ou seja, 2 massas placentárias. 2 massas placentárias vai ter, obviamente, 2 bolsas amnióticas. Então, é uma gestação gemelar dicoriônica amniótica. Para você dizer que é uma gestação gemelar monocoriônica, ao invés desse lambda, você teria o sinal do T invertido. No lugar desse triângulo, você teria uma estrutura fina aqui, mostrando só as membranas, não massa placentária. Então seria o sinal do T invertido. Nessa imagem a gente tem o sinal do lambda. E aí, quais são as opções referentes a uma gestação gemelar dicoriônica diamniótica? Opção A, síndrome de transfusão feto-fetal em decorrência de anastomoses arteriovenosas, é uma complicação comum desse tipo de gravidez gemelar? Não, incorreto. A síndrome de transfusão feto-fetal ou gêmelo-gemelar realmente é ocasionada por anastomoses arteriovenosas, mas são complicações comuns em gestações gemelares monocoriônicas diamnióticas. Então a opção A está incorreta. Opção B, o risco de prematuridade não está aumentado nesse tipo de gemelaridade. Incorreto. Qualquer gestação gemelar monocoriônica ou dicoriônica, o risco de prematuridade está aumentado. Realmente, na gestação dicoriônica, o risco de gemelaridade é menor, por exemplo, do que numa gestação monocoriônica monoamniótica, que a prematuridade é praticamente certa, que a gente geralmente interrompe em torno de 32, 33 semanas. Mas, de qualquer forma, numa gestação gemelar dicoriônica, o risco de prematuridade ainda assim está aumentado. Então a opção B está incorreta. Opção C, o enovelamento de cordões é uma causa importante de morbidade nesse tipo de gestação gemelar? Incorreto. O enovelamento de cordões, quando o cordão amniótico de um bebê pode se entrelaçar, se emaranhar, se enovelar com o outro, acontece quando os 2 bebês estão juntos dentro da mesma bolsa. Isso acontece na gestação gemelar monocoriônica monoamniótica. Então está incorreta a opção C. D. Os fetos são obrigatoriamente do mesmo sexo nesse tipo de gestação gemelar? Incorreto. Na gestação gemelar dicoriônica, você sabe que ela pode ser dizigótica, quando vem de 2 zigotos, que é a maior parte dos casos, ou ela pode ser monozigótica, que aí uma única massa embrionária, um único zigoto, vai se dividir e formar 2 massas placentárias. Isso acontece numa gestação, uma divisão muito precoce, do 1º ao 3º dia. Então a gestação gemelar dicoriônica ela pode ser monozigótica ou dizigótica.
Então, nessa gestação, nessa imagem, a gente só sabe que ela é dicoriônica. A gente não tem como dizer se ela é monozigótica ou dizigótica. Então, a opção E é o gabarito. Os fetos podem ser do mesmo sexo, se forem monozigóticos, ou podem ser de sexos diferentes, se eles forem dizigóticos. Isso só o ultrassom ou testagem sanguínea que vai poder demonstrar se os bebês têm o mesmo sexo ou sexos diferentes. Então, a opção E é o gabarito. Nesse tipo de gestação, podem ser de sexos iguais ou de sexos diferentes. A opção E é o gabarito. Terceira questão. Gestante de 33 anos, primigesta, 31 semanas de idade gestacional, hipertensa crônica, realizou um ultrassom obstétrico com Doppler solicitado pelo seu obstetra, com as imagens abaixo e com a descrição que eu vou te dar. Feto único, longitudinal cefálico, dorso à direita, isso não importa muito para o caso, com peso fetal estimado de 1,5 kg, ou seja, entre o P3 e o P10, ou seja, você está diante de um feto com crescimento intrauterino restrito. E o Doppler tem as imagens abaixo. Também tem um índice de líquido amniótico, 8 centímetros. Isso também dá entre o P3 e o P5. Ou seja, você está diante de um bebê que tem uma restrição de crescimento fetal intrauterino e que tem uma oligodramia e tem esse Doppler. O que eu queria que você identificasse nesse Doppler? Não te dei os valores, não pedi para você calcular a relação umbilico-cerebral para ver centralização, nada disso. Eu só queria ver se você conhecia a morfologia das ondas. Doppler de artéria cerebral com uma morfologia normal. O Doppler de artéria umbilical, você repara aqui que você não vê a diástole, ou seja, você está diante de um bebê de 31 semanas com oligodramia, restrição de crescimento e com diástole zero de artéria umbilical. Se essa parte branca, se essa diástole aqui embaixo você visse voltando para baixo dessa linha, a gente diria que ela tem diástole reversa. E o Doppler do ducto venoso, só queria que você identificasse que existe a onda A positiva. Se essa onda A estivesse aqui embaixo, seria uma onda A ausente. Ou se viesse aqui para baixo, seria uma onda A reversa. Onda A ausente ou reversa indica comprometimento fetal severo. Então, o que eu quero que você identifique aqui? Um bebê ciur com oligodramia e uma diástole zero de artéria umbilical. Diástole zero de artéria umbilical num bebê de 31 semanas, qual que é a nossa conduta? É isso que eu quero de você. Precisa interromper? Podemos seguir? Se a gente for seguir, o que a gente faz? Vamos ver as opções. Diante desse quadro, segmento pré-natal semanal com novo ultrassom obstétrico em 2 semanas? Não, esse é um bebê que está doente. É um bebê que você precisa avaliar de perto. Você vai, idealmente, internar essa paciente e vai repetir esse ultrassom com uma periodicidade mais curta. Se você fizer esse ultrassom daqui a 2 semanas só, existe um risco enorme desse bebê já ter morrido dentro da barriga. Perfeito? Então a opção A está incorreta. Opção B, internação hospitalar, sulfato de magnésio IV para neuroproteção fetal, interrupção imediata da gravidez? Não. Enquanto a gente tem um bebê de 31 semanas com diástole zero, a gente pode seguir esse bebê mais alguns dias. Se fosse diástole reversa, a gente consideraria até a interrupção, mas diástole zero a gente pode seguir. O sulfato de magnésio realmente é feito para neuroproteção antes de 32 semanas, mas quando a gente está pensando em interromper a gravidez. Essa gravidez não precisa ser interrompida agora, nesse momento. Opção C, internação hospitalar, corticoterapia para o amadurecimento pulmonar fetal, perfeito, e novo Doppler 24 a 48 horas para definição de conduta. Exatamente isso. Esse bebê está doente. A gente vai internar para observá-lo, vai fazer o corticoide para amadurecimento pulmonar fetal e vai repetir esse Doppler. Enquanto esse Doppler estiver com diástole zero de umbilical, mas estiver com onda A positiva no ducto venoso, a gente pode seguir. Quando houver alteração da onda A ou diástole reversa de artéria umbilical, aí a gente tem que interromper. Ou então, se esse bebê mantiver essa diástole zero mais o ducto venoso positivo, a gente ainda pode tentar chegar até 34 semanas. Isso geralmente não acontece. Essa descompensação com piora do padrão do Doppler acontece de forma mais precoce. Mas, de qualquer forma, nesse caso, a gente ainda pode seguir a paciente e repetir esse Doppler 24, 48 até 72 horas depois. Então, a opção C é o gabarito. Opção D, vamos ver o que está errado. Segmento pré-natal semanal? Não, já te falei, esse bebê não tem tempo para isso.
e ainda mais interrupção programada com 37 semanas. Não, na verdade, a conduta vai ser definida a cada Doppler que a gente faz. E a opção é internação hospitalar, sulfato de magnésio, corticoterapia e ultrassom obstétrico em 7 dias para avaliação de peso e líquido. Nesse momento, peso e líquido perdem a importância para a gente. O que a gente precisa é avaliação de Doppler. E esse bebê não tem 7 dias para avaliar o Doppler. A gente tem que avaliar em, no máximo, 3 dias. Perfeito? Então a opção E está incorreta. Por isso, a opção C é o gabarito. Quarta questão. Amanda, 23 anos, gesta 4 para 3 cesáreas, idade gestacional de 27 semanas, tipagem sanguínea A negativo, parceiro B positivo, sorologias negativas. Início tardio de pré-natal com primeira consulta realizada com 20 semanas. Apresenta como única alteração de rotina um cumbis indireto de 1 para 128. Diante desse quadro, qual o melhor parâmetro para avaliação de anemia fetal? Ou seja, a gente está diante de uma mãe RH negativo, pai RH positivo. Você já percebe que é uma questão de doença hemolítica perinatal, de eritroblastose fetal. Qual que é a conduta diante de uma paciente com RH negativo e pai RH positivo? A gente fazer o cumbis mensalmente enquanto esse cumbis vier negativo. Essa paciente já começou o pré-natal tardiamente. Então, o primeiro cumbis que a gente tem já é de 1 para 128. Um cumbis de 1 para 128 é bastante elevado. Então, nesse momento, numa gestação com 27 semanas, a gente já tem que fazer a avaliação de anemia fetal. E por que eu botei que as sorologias são negativas? Porque algumas sorologias positivas, ou seja, algumas infecções CMV, tóxico, que ocorram durante a gravidez, podem ocasionar anemia fetal e alguns achados ultrassonográficos semelhantes à da eritroblastose fetal. Então eu já botei que as sorologias eram negativas para você se concentrar na anemia fetal pela doença hemolítica perinatal. A anemia fetal vai fazer o quê? De redução da viscosidade sanguínea, e isso aumenta a velocidade do fluxo sanguíneo. Qual o exame que a gente tem que fazer para fazer a avaliação da anemia fetal? Índice de pulsatilidade da artéria umbilical, pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média, ecografia fetal, índice de líquido amniótico ou cumbis direto. Vou começar de baixo para cima. O cumbis direto a gente dosa no bebê depois que ele nasce. Então não é parâmetro para a gente avaliar a anemia fetal nesse momento intraútero. Índice de líquido amniótico pode realmente estar alterado, mas ele vai estar alterado cronicamente por conta do quadro, e não agudamente. Não é a forma que a gente faz o acompanhamento da anemia fetal nesses bebês. Então a D e a E estão incorretas. C, ecocardiografia fetal. Esse bebê, dependendo do estágio de doença, ele pode realmente evoluir para uma insuficiência cardíaca. A ecocardiografia fetal é um exame importante, como em qualquer gravidez, mas não é ela que marca ou que diz sobre a anemia fetal nesses casos. Opção B, pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média. Esse é o gabarito. Para você fazer uma avaliação do grau de anemia fetal por conta da doença hemolítica perinatal, o parâmetro principal que a gente usa é exatamente esse. O pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média. O múltiplo das medianas, quando acima de 1,5, mostra que esse bebê está com uma anemia severa. E aí algumas medidas, como transfusão intrauterina, pode ser feita, ou até mesmo interrupção da gravidez, dependendo da idade gestacional. Então a opção B é o nosso gabarito. O índice de pulsatilidade da artéria umbilical é um parâmetro importante para avaliar bem-estar fetal, mas para avaliação da anemia fetal, nesse caso de doença hemolítica, o exame preferencial é o pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média. B é o gabarito. E por último, uma questão sobre infecções urinárias na gravidez. Sobre os quadros infecciosos urinários na gravidez, avalie as assertivas em verdadeiro ou falso e marque a sequência correta. Vamos lá. Durante a gravidez, os quadros de bacteriúria assintomática devem obrigatoriamente ser tratados? Sim. Bacteriúria assintomática é uma paciente com urinocultura positiva, com mais de 10 a 5 unidades formadoras de colônias de um único micro-organismo e ausência de sintomas urinários. Essa paciente com bacteriúria assintomática, que normalmente não precisa ser tratada fora da gestação, na gravidez obrigatoriamente tem que ser tratada, porque a bacteriúria assintomática pode evoluir para cistite e pielonefrite, e isso pode ter uma série de consequências para o bebê. Então a opção 1 é verdadeira. Opção 2, não há indicação de profilaxia antimicrobiana contínua em grávidas que tenham apresentado pielonefrite na gestação atual. Essa é incorreta. Qualquer grávida que apresente pielonefrite na gravidez, depois do tratamento antimicrobiano, deve fazer profilaxia antimicrobiana, geralmente com cefalexina
ou nitrofurantoína ao longo do restante de toda a gravidez. Então a 2 está incorreta. 3. Crescimento de 10 a 3 unidades formadoras de colônia de um único micro-organismo em urinocultura de paciente assintomática define o quadro de bacteriúria assintomática? Incorreto, eu já te falei, são 10 a 5 unidades formadoras de colônia. Então, essa terceira está incorreta. E 4. Ciprofloxacina e levofloxacina são fármacos de escolha para o tratamento de cistite e pielonefrite em gestantes? Não. Os fármacos de escolha para cistite são nitrofurantoína ou cefalexina, e para pielonefrite, quando a paciente precisa internar, a gente faz ceftrexone, cefepime, cefroxima. Então, ciprofloxacina e levofloxacina e as quinolonas, de um modo geral, são contraindicadas na gravidez. Então a gente tem que a opção 1 é verdadeira, a 2, a 3 e a 4 são incorretas. Opção C é o gabarito. E nesse momento a gente finaliza as questões de obstetrícia. Vamos passar agora para as questões de gineco. Questão número 6. Jéssica, 27 anos, e Carlos, 33 anos, são casados há 4 anos e tentam engravidar durante todo esse período sem sucesso. Ou seja, a gente está diante de um caso de infertilidade conjugal. Vão à consulta com o ginecologista acreditando que o problema é de Jéssica, já que Carlos tem um filho de 8 anos de outro relacionamento. Você já vê que isso é incorreto, isso é uma falácia que é muito comum da gente escutar nas consultas, mas o fato de uma pessoa ter um outro filho não impede que nesse momento ela seja a responsável pela infertilidade. Seria um caso de infertilidade secundária. Qual dos exames abaixo você não deve solicitar como parte da propedêutica básica do casal infértil? Ou seja, uma questão muito simples que eu te perguntei. Quais são os exames de rotina básicos para avaliação do casal infértil? Isso aí você sabe. Sorologias e dosagem hormonal faz parte, ou seja, sorologia, LH, FSH fazem parte. Além disso, para avaliação da função tubo-peritoneal, da disfunção tubo-peritoneal, a gente pede a esterossalpingografia. Para avaliação do fator masculino de infertilidade, a gente pede o quê? O espermograma. Então, A, B e C, a gente normalmente pede para um casal infértil. E, além disso, a gente pede a ultrassonografia transvaginal, também para fazer a avaliação pélvica dessa paciente. Então, a opção E, a gente geralmente pede de rotina. A letra D é a opção incorreta. A videohisteroscopia e a videolaparoscopia são exames mais avançados. São exames secundários que a gente, em geral, pede somente quando precisa de uma avaliação mais detalhada ou quando algum dos outros exames mostra alteração. Às vezes, a videohisteroscopia é solicitada já de cara quando a paciente vai fazer um ciclo de reprodução assistida ou quando a paciente vai fazer FIV ou quando a paciente tem casos de abortamento de repetição, que aí avalia-se a cavidade uterina pela videohisteroscopia. Mas como rotina básica, a videohisteroscopia não deve ser solicitada. Então, a opção D é o gabarito. A videohisteroscopia e a laparoscopia não são solicitadas. Essa é uma questão que frequentemente cai em prova de residência. Eles sempre te perguntam isso. Questão 7, uma questão de mastologia. Dona Ivone, 57 anos, sem comorbidade, foi a um posto de saúde pois estava muito preocupada. Sentia um caroço de 2 centímetros na sua mão esquerda, havia 2 meses. E a mamografia que havia feito veio com uma conclusão, categoria BIRADS 0. O que o BIRADS 0 te mostra? O exame foi insuficiente para a avaliação da lesão. Precisa de uma complementação. Geralmente a gente complementa uma mamografia categoria 0 com ultrassonografia. O ultrassom mostra uma lesão complexa sólido-cística, exame em anexo, que foi submetida a uma punção aspirativa com agulha fina, PAF, pelo outro médico do posto em consulta anterior. Ou seja, eu já te dei a descrição, é uma lesão complexa sólido-cística. Se você lembrar do BIRADS, lesão complexa sólido-cística é BIRADS 4, ou seja, você precisa de avaliação tecidual. E ainda mais, eu te coloquei essa imagem, você vê realmente uma lesão sólida no meio de uma lesão cística, uma lesão complexa sólido-cística, categoria 4 de BIRADS. Você confere o laudo da PAF e fala a conclusão para a paciente, ausência de malignidade no material examinado. Diante desse laudo e da imagem abaixo, qual a sua orientação e melhor conduta para a paciente? Ou seja, você tem um ultrassom, uma imagem categoria 4, foi submetido a uma punção por agulha fina e veio normal, sem malignidade. Você fica satisfeito com esse resultado ou você acha que esse resultado pode ter sido subestimado?
Vamos às opções. Tranquilizar a paciente, visto que o resultado foi compatível com a imagem, e manter segmento semestral com ultrassom de mama? Incorreto, já vou te falar. Lesão complexa sólido cística, idealmente a gente precisa de avaliação de tecido. A PAF, em geral, permite uma avaliação citológica, e um PAF negativo nesses casos, de uma lesão suspeita, não descarta completamente a lesão. Se o PAF viesse positivo, tudo bem, você fazia a conduta de acordo com essa positividade, mas o PAF vindo negativo não descarta malignidade ou não descarta uma lesão que precise ser investigada melhor ou submetida à cirurgia, ressecção cirúrgica. Para esse tipo de lesão, com uma área cística e um nódulo, uma lesão sólida dentro dessa área cística, a gente precisa de tecido. A gente tem 3 formas de conseguir isso. Corbiópsia, ou seja, uma punção, uma biópsia com agulha grossa, mamotomia ou biópsia a vácuo, que a gente consegue uma quantidade grande de tecido, ou então a ressecção cirúrgica da lesão. Era essa informação que eu queria que você tivesse. Um PAF negativo não exclui absolutamente nada. A gente precisa de avaliação tecidual. Vamos ver. B. Dizer à paciente que o resultado é incompatível. Correto, esse resultado não descarta absolutamente nada. E que há indicação de ressecção cirúrgica da lesão. Perfeito. Letra B é o gabarito. Por que eu coloquei ressecção cirúrgica? Porque se eu colocasse biópsia a vácuo ou biópsia com agulha grossa, dava exatamente no mesmo. O que eu quero que você saiba é a gente precisa de avaliação tecidual dessa paciente. Então a opção B é o gabarito. Você diz para a paciente que a PAF não foi compatível, o risco de subestimação da lesão é extremamente alto e a gente precisa do diagnóstico de tecido. Geralmente, essa lesão sólida dentro de um conteúdo cístico pode ser um carcinoma intracístico, pode ser uma lesão papilífera, que pode ser um papiloma simples ou um papiloma com atipia, ou até um carcinoma papilífero. Então você precisa da avaliação, você precisa fazer a ressecção dessa lesão. Se tranquilizar a paciente, visto que o resultado foi compatível, não, a gente já viu que é incompatível, e complementar com mamografia e ressonância, está incorreto. O principal era você ver que o resultado não era compatível. D. Dizer à paciente que o resultado é incompatível, perfeito, e que a indicação de nova PAF, não. A PAF vindo negativa não descarta absolutamente nada. A gente precisa de uma biópsia a vácuo ou de uma biópsia cirúrgica. Dizer à paciente que ela é portadora de uma imagem de categoria BIRADS 3, independente do resultado da PAF. Não, lesão complexa, sólido, cística, esse tipo de lesão, perfeitamente classificada como categoria 4 de BIRADS. Então, a opção B é o gabarito. O resultado foi incompatível e a gente precisa de avaliação tecidual da lesão dessa paciente. Questão 8. Sheila foi diagnosticada com câncer de mama, carcinoma invasor sem outras especificações. Era um tumor T2N0, um tumor de 3,5 centímetros no quadrante superior lateral da mama esquerda. O cirurgião e o oncologista conversaram e optaram pela realização de quimioterapia neoadjuvante com o esquema TCHP, que é docetaxel, carboplatina, trastuzumab e pertuzumab. Qual o provável subtipo tumoral imunohistoquímica, tendo como base o tratamento utilizado? Na minha opinião, para você estudante, essa é a questão mais difícil. Essa é a questão que exige um conhecimento mais aprofundado. Conhecimento que geralmente eu espero de residente de GO ou até mesmo de residente de mastologia e oncologia. O esquema TCHP, docetaxel, carboplatina, trastuzumab e pertuzumab, tem essas duas últimas medicações, o trastuzumab e o pertuzumab, que são terapias-alvo, são anticorpos monoclonais anti-HER2. Ou seja, essa paciente tem, com certeza, um tumor que superexpressa o receptor HER2. Então, independente de receptor de estrogênio ou de receptor de progesterona, não faz diferença se são negativos ou positivos. Se essa paciente expressa o HER2 e tem uma lesão maior do que 2 centímetros, ela, em geral, vai para a quimioterapia neoadjuvante, preferencialmente vai para a quimioterapia neoadjuvante. Aí você olha as opções. A opção B te dá um HER2 positivo de uma cruz e a opção A te dá um HER2 positivo de 3 cruzes. Aí é um conhecimento de patologia que eu precisava que você tivesse. O HER2, quando positivo só uma cruz, é o chamado HER2 low, ou seja, um HER2 baixo. E ele é considerado negativo do ponto de vista para tratamento com os anticorpos monoclonais anti-HER2. Para tratamento, utilizando trastuzumab ou pertuzumab, ou a gente tem o HER2 positivo 2 cruzes com um método de hibridização in situ positivo,
ou a gente tem na imunohistoquímica um HER2 positivo 3 cruzes, que é a opção A. Então, para essa paciente, com certeza ela tem receptor de estrogênio negativo, progesterona negativo, HER2 positivo e CAI de 40%. O detalhe dessa questão era você saber que o pertuzumab e o trastuzumab são feitos para pacientes com superexpressão de HER2. E na imunohistoquímica, a superexpressão de HER2 é vista como 3 cruzes. Então, a opção A é o gabarito. A opção D e E mostram HER2, C, D e E mostram pacientes com HER2 negativos, então com certeza não são, e a opção B mostra um HER2 com uma cruz só, que também é considerado negativo. Então o gabarito dessa questão, letra A. Questão 9. Marisa, 34 anos, gesta 3 para 3 partos normais sem comorbidade, comparece à consulta no ambulatório de ginecologia para mostrar o resultado do seu preventivo. Você lê imediatamente RAICIL, ou seja, uma lesão intraepitelial de alto grau. Qual é a sua conduta diante de uma paciente de 34 anos e, na verdade, de qualquer idade que tem uma lesão de alto grau, uma lesão RAICIL? Você obrigatoriamente tem que fazer a colposcopia dessa paciente. Você aproveita o ambulatório de patologia cervical que está acontecendo na sala ao lado e realiza a colposcopia dessa paciente. E a colposcopia são essas duas imagens que eu coloquei para você. Colposcopia, você faz aquele exame que você avalia o colo com uma lente de aumento, você passa soro fisiológico e olha com uma lente verde para ver a vascularização. Depois você passa o ácido acético, que aí você vai ver o padrão de epitélio. E depois você passa o Lugol, com uma solução iodada, que é para ver também como vai ficar o tingimento dessa lesão. Se existir uma lesão, obviamente. Nesse caso que eu te mostrei, essa colposcopia, você consegue ver um epitélio que a gente chama de acetobranco, você consegue até ver um mosaico grosseiro. E na colposcopia com Lugol, você vê essa área iodo negativa, ou seja, essa área que ficou amarelada, ficou clara, ela não se coloriu com iodo. Um colo sem lesão, eu imagino ele todo de coloração marrom, todo tingido pelo Lugol. Essa área que não coloriu é chamada de iodo negativo. Então esse é o teste de Schiller positivo. Diante de uma paciente que tem uma lesão de alto grau, fez uma colposcopia e viu epitélio acetobranco grosseiro e essa colposcopia com iodo negativo, o que você precisa? Biópsia desse colo uterino. Eu não estou nem te perguntando se essa colposcopia você viu a junção escamo-colunar, estou nem te perguntando se vai ser XL zona de transformação tipo 1, tipo 2, tipo 3, conização. Eu só estou te perguntando qual é a conduta diante de um paciente que tem uma colposcopia alterada. Conduta é biópsia, é avaliação tecidual desse colo uterino. Então, opção A, realizar biópsia de colo? Perfeito. Repetir a colposcopia semestralmente por 2 anos? Isso vai ser feito depois da biópsia, se a biópsia demonstrar uma lesão NIC2 ou NIC3. Mas nesse momento você não é autorizado a só repetir a colposcopia sem ter o diagnóstico tecidual. Então a letra B está incorreta. Novo preventivo em meio líquido e colposcopia em 6 meses? Não, você já tem uma colposcopia, um preventivo alterado e uma colposcopia alterada. Você precisa do diagnóstico desse colo uterino, o que ele tem. Então a letra C está incorreta. Letra D, captura híbrida de HPV e colposcopia. Não, você já tem a colposcopia, você precisa de uma avaliação tecidual. É o gabarito, realizar a biópsia de colo uterino. Você só precisava, para essa questão, interpretar a colposcopia e ver que a colposcopia estava alterada. Diante de uma colposcopia alterada, a gente faz a biópsia do colo uterino. E 10, para a gente terminar, critérios de elegibilidade de anticoncepcional. Isso é básico para qualquer médico, para qualquer estudante, e isso cai muito em prova de residência. Contraceptivos hormonais combinados, estrogênio e progesterona, são muito utilizados atualmente para controle de fluxo menstrual e prevenção de gravidez indesejada. Qual das condições abaixo não é contraindicação absoluta? Categoria 4 da OMS, para indicação do uso de contraceptivos hormonais combinados em uma paciente com 37 anos. Você lembra que a OMS tem aqueles critérios de elegibilidade que vão de 1 até 4 e que dizem se o método é benéfico, apropriado, ou se você tem que pesar o risco, ou se o método é completamente contraindicado em uma paciente. E aqui você tinha que atentar não só para a questão da categoria 4, mas para a idade da paciente, uma paciente de 37 anos. Quais são os critérios para essa paciente completamente de proibição e qual que não é? História pessoal de câncer de mama, independente da idade.
Paciente com câncer de mama, você não pode fazer método hormonal, seja estrogênio, seja progesterona, seja DIU, você só pode usar DIU de cobre, ou seja, métodos não hormonais. Presença de adenoma hepatocelular. Aí você lembra, doenças hepáticas descompensadas, carcinoma hepatocelular e adenoma hepatocelular são contraindicações formais absolutas à utilização de métodos combinados de estrogênio e progesterona. Ou seja, para métodos combinados, essa paciente não pode ter adenoma hepatocelular. O adenoma hepatocelular ou carcinoma hepatocelular ou hepatopatias descompensadas são contraindicações. Então, a opção B também é uma contraindicação absoluta. Enxaqueca com aura. Para essa paciente começar a utilizar um método combinado, enxaqueca com aura é uma contraindicação formal, independente da idade. Diabetes insulino dependente é o gabarito. Diabetes insulino dependente não é contraindicação absoluta para uso de anticoncepcional combinado. A diabetes insulino dependente só é contraindicação absoluta se viesse acompanhada de vasculopatia ou de lesão vascular grave ou de nefropatia grave, ou seja, comprometimento vascular. Aí sim ela pode ser considerada contraindicação absoluta. Mas só diabetes insulino dependente, mesmo com 37 anos, o método está liberado, pode ser feito. Olá, gente, bem-vindos ao quarto Jaleco Quiz. Bem-vindos a mais esse desafio do Jaleco de medicina, competição entre os alunos sobre conhecimento, interesse científico, etc. Eu sou Felipe Magalhães, sou diretor médico e científico do Jaleco e estou torcendo que vocês não estejam com muita raiva de mim. Porque eu sei que a prova foi difícil, eu sei que a prova foi bem, mas bem difícil. Então vocês não fiquem chateados nem comigo, nem com vocês se vocês forem mal, porque essa não era uma prova para medir conhecimento. Até porque prova já não é a melhor maneira do mundo de medir conhecimento. Essa era uma prova para a gente ficar curioso, para a gente estudar junto, para estimular a gente a aprender coisas novas, consultar rápido, pensar rápido e também, claro, né, para que a gente possa dar prêmios e estimulem a nossa curiosidade ali. E não dava para todo mundo tirar 10, porque infelizmente não dava para pagar prêmios de tão legais para todo mundo. Bem, vamos lá ver a primeira questão. Eu não quero parecer que eu estou enrolando vocês. Qualquer coisa a gente bate papo em outros momentos. Agora é hora de corrigir a prova. Vamos lá. Questão 1. Questão 1 é o seguinte. Você estava vendo um paciente de 22 anos na enfermaria de hematologia que internou para tratar uma leucemia promielocítica aguda. É aquela leucemia que chamava M3, né? Então internou lá e o diagnóstico foi feito há 3 dias. Agora está no 7º dia de internação e o paciente surgiu febre e começou a se queixar de dispneia. No exame físico havia uma PA de 90/50, uma frequência cardíaca de 98 e uma frequência respiratória de 28. Então ali, além da febre de dispneia, tem uma PA meio no limitezinho, 90/50, incomoda um pouco. Taquicardia, né, em repouso tem uma frequência de 98. Também não está normal, um paciente jovem, né? E uma frequência respiratória também alta, 28, taquipneia. A ausculta pulmonar tinha estertor difuso nos pulmões, então estertor difuso com hipofonese nas bases e tinha ausculta cardíaca também com hipofonese. Então, tinha uma ausculta cardíaca com hipofonese, gente. Hipofonese de bulha cardíaca sempre tem que pensar em derrame pericárdio. A hipofonese na ausculta respiratória ainda tem mais causas diferentes, atelectasia, é derrame e tal. Mas a gente vai ver o raio-x, porque o raio-x fala o seguinte: a radiografia de tórax tem um padrão retículo nodular bilateral, como derrame pleural, também bilateral. Então, realmente, o paciente tem derrame pleural bilateral. Tem um padrão difuso, não é um padrão localizado, é um padrão que fala um pouquinho menos contra a pneumonia, né? E pelo menos pneumonia típica, né? Aquela pneumonia que é mais comum por pneumococo, não costuma dar um padrão tão difuso assim. E aí pergunta qual a principal hipótese de conduta. Então vamos lá, o paciente tem hipotensão, derrame pleural, dispneia aguda e é uma leucemia promielocítica que estava começando a tratar provavelmente, né? Ele internou para tratar, já tem 7 dias de internação, estava começando a tratar mesmo. Então, letra A, parece Covid-19. Vamos fazer ivermectina, cloroquina e vitamina D com corticoide? Não, né? Além desse tratamento bizarro que a gente já abandonou, não parece Covid. Derrame pericárdio não costuma acontecer no Covid. Mesmo derrame pleural também não costuma ocorrer no Covid. Normalmente, Covid não tem derrame pleural.
É claro que a gente viu muito Covid, né, nesse 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, e acabou que a gente viu pacientes, quase 2 anos eu forcei, né, 1 ano e meio. Aí acabou que a gente viu paciente com derrame pleural, mas assim, é bem raro, então assim, não parece Covid. Quando a gente vê derrame pleural, a gente pensa em outras causas, tem um derrame pericárdio que não faz sentido, tratamento errado, letra A, errado. Letra B, é um choque séptico. Começar meropenem e vancomicina devido à imunossupressão. Não é choque séptico, gente. Choque séptico tem que ter sepse, tem que ter uma infecção provável, que ali não está muito claro com a infecção, mas principalmente não é choque séptico, porque choque séptico é aquela sepse com choque, ou lactato alto, ou hipotensão, que a gente faz volume, expande volemicamente e não melhora. Isso não aconteceu. Então não dá para chamar de choque séptico. Além disso, não está muito claro a presença de infecção. Letra C. Primeira hipótese é tromboembolismo pulmonar, solicitar TC e comissão anticoagular. Olha, não é a primeira hipótese. Esse não é um paciente de altíssimo risco para TEP. O paciente até, né, pode ter, mas lembra que a principal causa de TEP, de tromboembolismo pulmonar, é trombose de membros inferiores. Então, normalmente a gente vai encontrar edema de membro inferior, geralmente assimétrico, cacifo positivo, panturrilha dolorosa, empastada. O paciente não tem nada disso. Então, se a gente calculasse ali o ELS, ia dar um ELS de baixo risco. Então, assim, não é a primeira hipótese, tromboembolismo pulmonar. Letra C está errada. Letra D fala o seguinte, provavelmente efeito colateral dos medicamentos, que pode dar derrame pericárdio, pleural, dispneia, febre. Avaliar, suspender o tratamento da leucemia e começar corticoide. Esse é um racional muito legal, tá? O paciente interna, ele já tinha leucemia, uma leucemia promelocítica, e aí depois que eu comecei a tratar, apareceu um monte de coisa nova. A gente sempre tem que pensar, será que isso não é causa? Será que não está acontecendo por causa do tratamento? E aí esse paciente, na leucemia promelocítica, a gente faz uma droga que chama Atra, que ele ajuda a diferenciar os promielócitos. Isso melhorou muito, né, o resultado, o prognóstico dos pacientes com leucemia promelocítica. Então, assim, é meio que obrigatório, todo paciente faz, porque é uma droga super importante. E aí tem a síndrome Atra, que faz justamente isso. Então, esse paciente provavelmente tem uma síndrome Atra, ou agora, como a gente está mudando meio que o nome, porque tem outras drogas que fazem diferenciação, síndrome de diferenciação, tá? Que faz isso aí, dispneia súbita, derrame pleural, derrame pericárdio, pode aumentar a enzima hepática, da febre, da dispneia, desses infiltrados meio difusos. Então, realmente, parece efeito colateral, parece ser uma síndrome Atra, e especificamente uma síndrome Atra grave. A síndrome Atra é bastante comum, mas nem sempre é grave, que nem desse paciente. Às vezes, quando é comum, a gente consegue até continuar a droga, fazer pequenos ajustes, mas aqui parece realmente ser uma síndrome Atra grave, muito grave, e aí vai ter que suspender o Atra pelo menos por enquanto, fazer corticoide, depois a gente vai conversar com a hemato para reajustar. Letra E. Provavelmente é um lúpus induzido por leucemia. Cara, eu nem conheço isso, assim. O paciente com lúpus tem chance aumentada de ter leucemia, mas lúpus induzido por leucemia é um negócio esquisito, né? E lúpus já é uma coisa rara. Leucemia nos pacientes com lúpus, apesar das chances serem aumentadas contra o resto da população, é muito raro também, é bastante raro. E aí fala começar corticoide, ciclofosfamida, sem nem fechar o diagnóstico. E não parece lúpus, né? Assim, não tem artrite, não tem lesão de pele. É claro que lúpus pode dar dispneia, pode dar infiltrado pulmonar, derrame pleural, pericárdio, mas assim, está faltando as outras coisas e provavelmente ficou muito ruim. Então, letrinha D ali é bem clássico, é uma atracíndrome, efeito colateral de medicamento mesmo, questão bem difícil. O que tinha que procurar ali rápido ali é pensar nessa história e procurar rápido efeitos colaterais no tratamento da leucemia promelocítica, se achar a síndrome Atra, e aí dava para resolver a questão. É uma questão difícil, sim. Questão 2. Se atendeu, uns 7, 8 anos atrás, um paciente de 21 anos que te procurou com febre de 38 graus e meio, linfonodomegalia cervical e astenia. Na época, você fez um diagnóstico presuntivo de mononucleose, aquela infecção por Epstein-Barr, né? Iniciou o medicamento sintomático e se deu alta. Ele diz que tinha melhorado logo depois do seu atendimento. Porém, nas últimas 24 horas, a febre voltou e ele tem ficado muito cansado. Ao exame, ele realmente está com febre de 39 graus, ele está hipocorado, tem uma frequência respiratória de 26 incursões por minuto, o exame abdominal tem uma esplenomegalia que você não tinha visto antes.
Lembra que mononucleose pode dar esplenomegalia, é bem comum, né? Esplenomegalia que cresce rápido, mas você não tinha visto antes. Será que é nova? Será que é uma esplenomegalia que tinha, mas agora piorou, cresceu mais? Quando você viu o laboratório, tinha uma anemia grave, uma hemoglobina de 7, hemoglobina bem baixa, trombocitopenia com 60 mil plaquetas, aumento de enzima hepática, uma ferritina muito alta, 3.200 de ferritina e fibrinogênio baixo. Então até marquei ali o que tem de diferente, tem bastante coisa diferente, o paciente está grave. E aí fala sobre esse diagnóstico, né, sobre o quadro possível, né, qual a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Provavelmente esse paciente está evoluindo com choque séptico. Não, né? A gente já conversou sobre choque séptico. Isso não é choque séptico. Nem está muito claro a sepse, nem fecha critério de choque séptico, mesmo que tivesse sepse, porque tem que fazer hidratação e o paciente não melhorar. Né? Normalmente hidratação com 30 ml por quilo de solução cristalóide. Isso não foi feito, não dá para falar de choque séptico. O diagnóstico inicial está claramente errado, porque mononucleose não faz febre, mononucleose faz febre. Letra B. Esse paciente possivelmente teve uma mononucleose sim, mas teve uma infecção por estafilococcus concomitante. De onde que saiu esse estáfilo? Assim? Devia ter recebido antibiótico desde a primeira consulta. Não tem nada falando de estáfilo. O estáfilo aí carteou aí na letra B um estáfilo, não tinha que receber antibiótico na primeira consulta. Letrinha B está bem ruim. Letra C. O paciente claramente precisa ser internado com urgência. Tá. Isso é ponto pacífico, ele está grave, né? Provavelmente ele tem uma ativação imune descontrolada. Deve ser solicitado parecer para hematologia e avaliado início de dexametasona. Gente, é isso. Esse paciente tem provavelmente uma síndrome de hematofagocitose. É uma ativação imune descontrolada, que uma das causas é a infecção por Epstein-Barr. E aí se ativa muito o sistema imune do paciente. Os macrófagos começam a fagocitar muitas, principalmente masses, tá? Muitas células, mas principalmente masses. E aí por isso dá anemia, dá uma trombocitopenia, pode ser mais grave, pode ser menos grave. Nesse caso, esse paciente está muito grave e realmente tem que pedir um parecer premato, porque muitas vezes a gente vai ter que avaliar a biópsia de medula óssea, inclusive para ver a hematofagocitose. Se olhar ali nos critérios, esse paciente já tem 5 critérios, até poderia falar já que tem um diagnóstico, e tem que ser avaliado no início de dexametasona, que é assim que a gente trata essa doença quando tem as formas muito graves. Então, é isso mesmo, a letra C está certinha. Vamos ver as besteiras das outras. Letra D. A queda rápida de hemoglobina deve ser relacionada ao sangramento digestivo, que é bastante comum na mononucleose. Não é bastante comum o sangramento digestivo na mononucleose. O tratamento endoscopia digestiva e início de omeprazol. Não. Esse paciente, inclusive, não tem muitos sinais que esteja sangrando, né? Ele parece ter uma anemia do tipo hemolítica, alguma coisa assim, porque ele não tem nenhum sinal de sangramento, nem digestivo, nem externa, nada. Então, letra E. Caso o paciente esteja estável, deve ser acompanhado. Como o paciente esteja estável. Nossa, até o português está errado, essa letra E. O paciente não está estável, esteja estável, então, acompanhar ambulatorialmente, não. Prescrever ferro, não. Ele tem uma ferritina super alta. Aliás, essa doença que ele tem é das doenças que dão as ferritinas mais altas, assim. Ferritinas acima de 3.000 são bastante comuns nessa doença, então, não tem que repor ferro. Bem, letrinha C, o gabarito. Vamos ver a questão 3, sem desespero, que eu sei que a prova começou difícil. Mas calma. Calma, a gente vai ver o resto. Questão 3. Você estava no ambulatório de reumato, avaliando uma mulher de 28 anos com lúpus. Lúpus eritematoso sistêmico, né? Tá no ambulatório de reumato. Estava em tratamento com azitromicina e hidroxicloroquina. Ok. Podia ter um corticoidezinho em dose baixa, mas aqui está sem corticoide, só ácido e hidroxicloroquina, beleza. Na consulta de hoje, ela relata que está se sentindo muito cansada e com dor articular em várias articulações. Então, a queixa dela é cansaço, dor articular. O paciente com lúpus começa a falar isso, a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha, se não é atividade lúpica. No laboratório tem aumento do VHS do PCR. Carinha de atividade lúpica, né? Porém, o que chama de atenção é uma proteinúria de 2,5 gramas em 24 horas e uma creatina de 1,7, uma creatina aumentada, né? Então ela tem lesão renal com proteinúria, né? Ela tem uma disfunção renal. E ainda fala, antes ela não tinha lesão renal, agora ela tem. Então, sobre essa alternativa, ai gente, que vergonha.
Então, sobre esse quadro, marca a alternativa correta. Vamos lá. Lúpus tratando, está cansado da artralgia, aumento de VHS, PCR e uma proteinúria com piora da função renal. Vamos dar uma olhada. Letra A. Com a proteinúria menor que 3,5 em 24 horas, 3,5 gramas em 24 horas, não é preciso se preocupar e o tratamento deve ser mantido. Gente, está piorando a função renal, a creatina está subindo. 2,5 não é uma proteinúria também que dá para fechar o olho e deixar para lá. Acima de 3,5, a gente começa a falar em síndrome nefrótica. Mas não é só síndrome nefrótica que é grave, não é só síndrome nefrótica que pode fazer disfunção renal, não é só a síndrome nefrótica que a gente trata. Então, a letra A está errada. O paciente está grave, o tratamento não deve ser mantido, ela está em atividade lúpica e essa proteinúria não é desprezável, tá? Mesmo sendo menor que 3,5. Letra B. A paciente claramente está com lúpus de atividade. Ok. Deve ser feito corticoide em altas doses e iniciar plasmaférese. Putz, estava vindo bem, mas essa plasmaférese aí, olha, não é para pensar em plasmaférese, a gente não sai fazendo plasmaférese assim para todo mundo que tem lúpus de atividade, não faz sentido agora. Letra C. Como o paciente está em uso de tratamento adequado com azitromicina e hidroxicloroquina, no momento a recomendação é apenas evitar o sol. Olha, o tratamento pode até estar adequado, mas ela está com atividade lúpica. Então não é só evitar o sol. Evitar o sol ela vai ter que evitar o tempo inteiro. Mas agora, nesse momento, vai ter que mudar o tratamento, porque está em atividade lúpica. Depois pode até voltar para o tratamento padrão, mas eu vou dar a dica que provavelmente ele vai mudar. Letra D. O paciente parece estar em atividade lúpica. Ótimo. E além do tratamento do flare, deve ser avaliado biópsia renal, pois o tipo de lesão renal pode ter influência no tratamento. É isso aí, tá certinho. Lembra, né? A lesão renal no lúpus pode ser tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A 4 é a mais comum, que talvez seja que essa paciente tem, inclusive. E, dependendo do tipo de lesão renal, a gente trata diferente com drogas diferentes em esquemas diferentes. Então, se tiver uma lesão renal mais grave, que nem é a 4, você vai ter que fazer outras drogas e normalmente a azitromicina com hidroxicloroquina costuma ser pouco para um paciente ou uma paciente que tem uma nefrite lúpica classe 4. Então tá certinho. Paciente com lúpus, que você suspeita de nefrite lúpica, que tem mais de 1 grama de proteinúria ou que está piorando a função renal, a princípio tem que biopsiar. Se o paciente tem os dois, ela tem que biopsiar mesmo. Então, letrinha D, o gabarito. Vamos ler a besteira da E? Como a paciente já está em tratamento de lúpus, provavelmente a dor articular no momento deve ser devido à artrite séptica. Não, né? Primeiro porque não é por estar em tratamento que não pode ter atividade lúpica. Pode. E a segunda coisa é que não parece artrite séptica. A artrite séptica classicamente é uma artrite monoarticular, no máximo oligoarticular, mas geralmente é mono, geralmente de grande articulação. Se o paciente tem uma artrite difusa, tem uma artralgia, na verdade, difusa, não parece artrite séptica mesmo. Então, não. Letra E está errada. Letrinha D é o gabarito. Vamos para a próxima questão, a questão 4. Você estava de plantão na enfermaria, quando te chamam para avaliar um paciente em tratamento de hanseníase. Quando você chega, ele queixa de espinéia e cefaleia. Então, o paciente está lá na enfermaria, nossa, eu dei muito plantão de enfermaria, tratando hanseníase, porque ele está internado, mas chegou lá, ele queixa de espinéia e cefaleia. No exame físico, a PA está normal, só que a frequência respiratória é de 28. Então, está francamente taquipneico. Saturação periférica é ruim, até marcar umas coisinhas importantes aqui, tratamento de hanseníase, espinéia, cefaleia, frequência e a saturação periférica bem ruim, 84%, mesmo com máscara de oxigênio. Então, não respondeu ao O2 suplementar. E a máscara de oxigênio de alto fluxo. A ausculta cardíaca e respiratória são normais. Então, exame físico não tem muita coisa, tá? Não tem edema agudo, não tem coisa, estou dando spoiler, né? Não tem muita coisa. E a gasometria? Tem uma PO2 meio mais ou menos, a saturação da gasometria é normal, mas no oxímetro é ruim. Então, qual é a principal suspeita da causa de espinéia? Vamos lá olhar as opções. Letra A, tromboembolismo pulmonar. É a mesma questão lá da outra, assim. Não tem muita coisa para TEP, né? Não tem edema periférico, não tem cacifo, não tem pastamento de panturrilha, não tem muita coisa para TEP. Então, tromboembolismo pulmonar, não coisa. Letra B a gente vai pular. Letra C, pneumonia bacteriana. Olha, tá muito agudo para pneumonia bacteriana, mas ainda assim, né, às vezes acontece. Agora, não tem o resto, né? O exame físico é normal. Cadê o extrator crepitante? Né? Cadê a febre?
Então, assim, pneumonia bacteriana, tá esquisito, exame físico normal, sem febre? Não parece pneumonia bacteriana. Letra D, infarto agudo do miocárdio. Não tem dor, existe infarto sem dor, é claro, mas a maior parte dos infartos agudos do miocárdio tem dor, o paciente não tem. Outra coisa, a PA está normal e a saturação está ruim, é esquisito, né? Por que o infartado normalmente piora a saturação? Geralmente é porque tem edema agudo, né? Geralmente porque a função cardíaca está muito ruim, a pressão cai, a ausculta muda, né? Você vê uma ausculta meio estertorando. Então, assim, não tem nada para isso no infarto agudo. O infarto agudo não está encaixando direito nessa história. Letra E, edema agudo de pulmão não hipertensivo. Com a ausculta normal? Não faz sentido. Então, letra B, meta-hemoglobinemia é o grande negócio. E aí tem algumas dicas, se a gente olhar ali com cuidado, tem algumas dicas para meta-hemoglobinemia. É a ausculta pulmonar tá normal, né? Então não parecia ter uma doença muito no parênquima pulmonar. Realmente, meta-hemoglobina não é no parênquima pulmonar, né? É na hemoglobina, que fica lá dentro das hemácias. A outra dica que tem é essa diferença da saturação no oxímetro para a saturação na gaso. Então, se vocês tivessem procurado isso em algum lugar, alguma fonte para ver doenças que fazem essa diferença da saturação do oxímetro para gaso, e achar meta-hemoglobina. E a terceira dica é que esse paciente está tratando hanseníase. E a dapsona, que entra no tratamento da hanseníase, é uma causa de meta-hemoglobina. Então, letrinha B, questão ali difícil, mas eu acho que é uma questão que era mais simples de acertar, porque dava para excluir razoavelmente fácil as outras opções e você ficava só com meta-hemoglobina. Então, mesmo que você não soubesse, não dominasse o assunto, era mais ou menos simples de excluir as outras opções para acertar essa questão. Era uma questão que, se você pensou em excluir, a sua chance de acertar era bastante grande. Bem, vamos para o meio da prova aí, questão 5, né? Questão 5. Dizem que as doenças às vezes vêm em dupla, né? Quando vem um paciente, vem outro. As pessoas falam isso mesmo. E muitas vezes é porque ou tem um vírus circulando ou é porque você fica mais esperto com a doença, né? Bem, você recebeu na emergência um paciente que também teve diagnóstico recente de mononucleose. Esse tem cerca de 13 dias. Ele tem 17 anos e tem uma dor abdominal difusa. Diferente, né? Outro paciente não tinha dor abdominal. No exame físico, ele está suado, com roupa de futebol, com uma PA de 100 por 60, é meio no limite, bastante taquicárdico, né? 122 de frequência cardíaca e 22 de frequência respiratória, sem febre. Então, é um paciente diferente do outro. Esse aqui está mais taquicárdico, ele não tem febre, ele está meio suado e tem essa dor abdominal difusa. O exame do pescoço ainda tem linfonodomegalia. O aparelho cardiorrespiratório é normal, fora taquicardia, taquipneia, a gente já tinha visto. E o abdômen, difusamente doloroso, mas não tem irritação peritoneal muito óbvia e tem peristalse presente. Então, esse paciente tem peristalse. Atenção para isso. Sobre a hipótese provável, o que é correto? Então, mononucleose, uma taquicardia em repouso, né, uma frequência cardíaca alta, linfonodomegalia, mas mononucleose mesmo, e um abdômen doloroso com peristalse ok. Vamos lá. Letra A. Provavelmente esse paciente tem uma gastroenterite por Epstein-Barr vírus. Apesar de não relatar diarreia, é ela que justifica. A conduta é alta com sintomáticos. Então, olha, gastroenterite por Epstein-Barr já é esquisito, não parece. Ele não tem diarreia. Você vai falar que tem diarreia porque, né? Tem diarreia. Qual é a fonte? Vozes da minha cabeça. Não parece ter diarreia. Taquicardia pode ser por outro motivo. E não é para mandar esse paciente de alta, assim, sem a gente entender o que está acontecendo, porque ele tem uma dor difusa que a gente não sabe o que é. A dor pode ser de intensidade alta, tem muita taquicardia, então calma, fazer o diagnóstico disso. Letra B. Uma complicação comum de Epstein-Barr vírus é a perfuração intestinal do cólon. Não é. É um vírus que faz, às vezes, perfuração, mas é raro também, bem raro, é o citomegalovírus, que faz perfuração, às vezes, intestinal, mas é muito raro. Pode dar, né, uma doença monolike, né, mas Epstein-Barr não. E como esse paciente tem sinais de gravidade, cirurgia de urgência. Não tem perfuração intestinal, isso não é clássico de Epstein-Barr. Letra B está errada. Letra C. Pela idade e apresentação, a principal hipótese é apendicite. O paciente deve ser submetido à cirurgia porque o diagnóstico é clínico. Gente, o diagnóstico de apendicite às vezes até é clínico, mas quando é que o diagnóstico de apendicite é clínico? Aquele paciente com sintomas clássicos,
Aquele paciente que começa com anorexia, hiporexia, né? Aí não come, fica meio enjoado, aí tem uma dor meio periumbilical, epigástrica, e aí a dor vai indo lá para a fossa ilíaca direita e se localiza na fossa ilíaca direita, aí tem descompreensão ali, aí beleza. Aí o diagnóstico de apendicite é clínico. Mas esse paciente com dor difusa, que peristalse normal e tal, não dá para falar que é apendicite e sair operando ele de qualquer jeito, não é assim. Letra D. Esse paciente pode ter um quadro grave abdominal. Pode. E caso apresente sinal de Kerr à esquerda, aumenta a probabilidade de diagnóstico. Lembra, sinal de Kerr, eu espero que quem não lembre, botou rapidinho no Google, procurou no livro de semiologia, né? É uma dor referida no ombro. E essa, quando é do lado esquerdo, é muito, muito clássico de lesão do baço, de ruptura esplênica. E ruptura esplênica é uma complicação de mononucleose. É uma complicação que acontece ali perto de 2 semanas. Principalmente em pacientes com mononucleose que fazem esporte de contato, tipo jogar futebol. Então esse paciente provavelmente tem uma ruptura esplênica porque ele foi jogar futebol, ele tinha mononucleose. Então, letrinha D. Difícil de chegar, mas se você ficou esperto, botou lá sinal de Kerr, lembrou o que era o sinal de Kerr, você ia lembrar de ruptura do baço, e aí dava para achar que a ruptura do baço está relacionada à mononucleose. Letrinha E, dor abdominal difusa no 13º dia da mononucleose é tão comum que é praticamente patognomônio de intussuscepção intestinal. Só que não é tão comum e não é patognomônio de intussuscepção intestinal, não. Esse paciente provavelmente teve uma ruptura do baço, uma ruptura esplênica. Bem, vamos para a 6ª questão, passamos da metade da prova, vamos ver o que tem na 6ª questão. No ambulatório, você atendeu uma simpática senhora de 72 anos que reclama que tem cerca de 3 ou 4 meses que vem sentindo um misto de fraqueza e dor nos ombros todos os dias de manhã quando vai pentear o cabelo. Então, de manhã ela vai pentear o cabelo, tem dor, fraqueza nos ombros e tal. De manhã a neta dela que precisa de pentear os cabelos. Quando vocês perguntam por outras queixas, tudo o que ela diz é que tem alguma dificuldade para se levantar da cadeira. Mas ela, a paciente, acha que é da idade. Cuidado para não engolir o diagnóstico que a paciente acha, então tá certo. Então, cuidado aí. A paciente acha que é da idade, não necessariamente é. Ela trouxe os exames laboratoriais, que mostram um hemograma essencialmente normal, uma creatinina de 1,1, diz muita coisa, um VHS alto, né? Um VHS de 88 milímetros na primeira hora. Então, sobre o principal diagnóstico. Vamos lá, ela tem uma dor crônica e fraqueza no ombro pela manhã, é uma dor, né, crônica mesmo, já tem alguns meses, tem uma dificuldade de levantar da cadeira, isso sempre chama a atenção ali de fraqueza muscular, será que é fraqueza muscular proximal? Porque ela tem uma dor aqui também parece proximal, um VHS bem alto, e é uma senhora de 72 anos. Então vamos dar uma olhada aqui. Letra A, uma estratégia agora é fazer um teste corticoide oral para ver se melhora. Vamos ler as próximas. Letra B. Possivelmente a senhora tem um quadro de lúpus de início tardio. Que lúpus é esse? Não tem artralgia, não tem lesão cutânea, não tem coisa. Vamos pedir o FANT, DNA, anti-roupa, estudo de proteinúria. Olha, não parece lúpus, né? Assim, ela só tem fraqueza muscular. É só isso que ela tem. Então, assim, ela não tem derrames nenhuns, ela não tem artralgia, ela não tem artrite, ela não tem lesão cutânea, não parece lúpus, né? O lúpus de início tardio é muito mais raro. Então, ela está até já uma senhora, idade meio avançada para ter lúpus agora. Vamos lá. Letra C. Esse quadro realmente parece ser causado apenas pelo processo natural de envelhecimento. Deve ser acompanhado por um geriatra. Acompanhado pelo geriatra é ok, assim, né? Geriatras são especialistas em envelhecimento, é legal ter acompanhamento. Mas, assim, isso não parece só envelhecimento, não. Ela tem uma fraqueza importante. Ela não ficou velha nos últimos 3, 4 meses, assim. A coisa apareceu há 3, 4 meses. Ela não passou a ficar mais velha nisso, ela já tem 72 anos, né? Então, assim, não. A fraqueza que surge, a dificuldade de levantar da cadeira com 70 e poucos anos não é para ter ainda, né? Na verdade, idealmente não é para ter nunca. Então, não parece só um processo natural do envelhecimento. D. Parece ser osteoartrose da articulação glenohumeral. Deve ser tratada com anti-inflamatório não esteroidais e fazer um omeprazol para não gerar úlcera gástrica. Olha, osteoartrose da articulação glenohumeral. Tem algumas coisas que meio falam contra, né? Está muito bilateral, né? É pior de manhã, então
Isso também não faz muito sentido. Quando é pior de manhã, a gente pensa uma coisa mais inflamatória. Isso não explica por que ela tem dificuldade de levantar da cadeira. Então, não parece osteoartrose de articulação glenohumeral. Letra E, provavelmente distrofia muscular de Duchenne com início tardíaco. Distrofia muscular de Duchenne é uma doença que acomete crianças, não senhoras, geralmente meninos, não senhoras de 72 anos, não. Essa é completamente, mas completamente viagem. Então, letra A, é isso aí. Uma estratégia agora é fazer um teste corticoide oral para ver se melhora os sintomas. Essa paciente provavelmente tem uma mialgia reumática, uma polimialgia reumática, é o nome dessa doença. E aí não tem anticorpo para fazer mesmo, não. Normalmente, às vezes, essa doença vem junto com a arterite de células gigantes. E aí, como não tem nenhum exame, quando tem arterite de células gigantes é mais fácil até o diagnóstico. Mas quando não tem, essa paciente não tem nenhum exame que vai dar esse diagnóstico. Então a gente tem que suspeitar essa dor proximal, acomete quase que só idosos, geralmente com VHS alto, é uma dor na cintura escapular e na cintura e no quadril, uma dor proximal ali, é muscular mesmo e não tem exame, a gente tem que fazer um corticóide, geralmente não é dose muito alta, uma dose pequena, moderada ali, 20, 30 miligramas de prednisona e ver se o paciente melhora, geralmente melhora o VHS baixo e tal, e aí você fica com esse diagnóstico. Então, polimialgia reumática, letrinha A, uma doença legal de conhecer. Eu acho que também era uma questão mais ali para fazer exclusão dos outros e pensar, olha, vamos dar um corticoide para ver o que acontece, para ver se melhora. Vamos lá. Questão 7. Uma mulher de 33 anos, de descendência asiática, procura a emergência porque diz que tem sentido que às vezes fica com as pernas e os braços pesados. Engraçado, né? Parece até um pouquinho com o outro, né? Ela fala que o pior episódio foi ontem à noite, quando saiu para ir numa pizzaria com os amigos e ao voltar na casa sentou no sofá e caiu no chão quando ela tentou se levantar. Ela tentou se levantar e caiu no chão. Parece que não perdeu consciência, não tem mais nada disso. Ao perguntar sobre outros sintomas, ela diz que tem tido muita insônia, tremores periféricos, um aumento no número de evacuações e emagreceu uns 3 ou 4 quilos no último mês. Gente, aluno de medicina, quando vê tremor periférico, insônia, emagrecimento, aumento de evacuação, tem que pensar em hipertireoidismo. Tem que pensar assim. Acende uma luz ali, ó. Vamos, cara, hipertireoidismo. No exame, ela tem uma frequência cardíaca alta, de 94 em repouso, e tem uma fraqueza muscular discreta nos 4 membros. Então vamos lá. A gente já pensou em hipertireoidismo. Já pensamos em hipertireoidismo. A insônia, tremor periférico, aumento do número de evacuações, emagrecimento, uma mulher de 33 anos, a gente já pensou em hipertireoidismo, mesmo não tendo exoftalmia. E aí, é uma paciente que tem hipertireoidismo e que tem uma fraqueza muscular. E que é uma fraqueza muscular que parece que vem de vez em quando, né? Ela fala que, diz que às vezes tem sentido as pernas e os braços pesados, não é um tempo inteiro. Teve uma vez que foi esse pior episódio, então são episódios, é meio cíclico. E que ela caiu depois de comer uma pizza, né? Depois de ir na pizzaria. E aí vamos lá, qual é o exame, né? Qual é o exame que se espera encontrar alterado? CPK, potássio, sódio, cálcio, FAM. Sabendo que é hipertireoidismo, tinha que procurar, aí vocês tinham que investigar rápido, procurar rápido, uma causa episódica de fraqueza muscular do hipertireoidismo. E ela acontece por hipocalemia, o potássio baixo. Então, como é que funciona isso? A paralisia periódica hipocalêmica do hipertireoidismo. Então, a paralisia, uma fraqueza muscular periódica, vem em ciclos assim, hipocalêmica, o potássio baixo, relacionado ao hipertireoidismo. E ela costuma ser pior justamente igual eu escrevi ali da paciente, quando tem alimentações mais ricas, principalmente mais ricas em carboidratos, né? Parece que o mecanismo talvez seja a bomba de sódio e potássio ali aumentando, e aí o potássio cai, potássio baixo dá paralisia flácida, então o paciente perde força muscular. E é mais comum mesmo em mulheres, principalmente de ascendência asiática. Então, é paralisia flácida hipocalêmica, né? Paralisia periódica hipocalêmica do hipertireoidismo, letrinha B, questão 7. Vamos lá, faltam mais 3 questõezinhas só, vamos ver o que é que a gente estava enfrentando, o que era o bicho. Questão 8.
Chega na emergência o paciente de 54 anos com injúria renal aguda, provavelmente por sepse. Isso é uma questão mais direta ali, questão de nefro mais diretona, né? A creatina é de 3,4 e a de base era 0,8. Então, tá? Injúria renal aguda, clássica, aí, creatina de 3,4, um ureia de 110, um potássio de 6. O débito urinário na primeira hora é de 0,6 ml por quilo. Não é tão ruim, né? A gente chama de oligúrica, menos de 0,6 ml quilo hora. Primeira hora, menos de 0,5, desculpa, menos de 0,5 oligúria. Teve 0,6, então tá ali um pouquinho melhor que oligúria. Das condições abaixo. O que sugere início precoce de hemodiálise? Então, o início precoce de hemodiálise é uma coisa super debatida. A gente não conseguiu provar que isso tenha grandes vantagens na maior parte das doenças, em sepsis, em nada. Geralmente a gente inicia a diálise ou porque o paciente realmente está piorando muito ou porque ele tem aquelas condições, né, da uremia, acidose refratária, hipervolemia refratária, hipercalemia refratária. Então vamos lá. O que aqui poderia ser uma indicação de diálise precoce? Letra A. Caso tenha resposta parcial do potássio com diurético. Olha, se melhorar o potássio, não está nem tão alto assim, está 6,1. Se tiver uma resposta parcial, cair para 5,8, eu não vou fazer diálise, não é indicação de diálise de urgência. Não tem uma hipercalemia refratária se tiver uma certa melhora com diurético, principalmente que já está com 6,1. B. Caso tenha rebaixamento do nível de consciência. Olha, rebaixamento de nível de consciência aqui tem que tomar muito cuidado. Primeiro porque muita gente fala, rebaixamento de nível de consciência pode ser uremia. Esse paciente tem sepse, né? Então, cuidado, porque não é só porque é um paciente, tem injúria renal e aí rebaixou o nível de consciência que eu vou botar ele em diálise. Porque lembra, né? Caiu o Glasgow, faz parte do SOFA, faz parte do que SOFA. É critério de sepse. Então, caiu o Glasgow é critério de sepse, não é critério de hemodiálise. Senão eu vou botar muito paciente em hemodiálise só porque ele tem uma lesão, né, um rebaixamento de nível de consciência por sepse. Então não, só caiu o nível de consciência não é o suficiente. E a sureia de 110 não é uma ureia tão alta assim, que a gente acha que ela sozinha vai botar o paciente em coma urêmico. Não, normalmente coma urêmico a gente vê com ureias mais altas, geralmente maiores que 200. Então assim, só caiu o nível de consciência não é indicação precoce de hemodiálise para esse paciente. Letra C, caso tenha diagnóstico de leptospirose. Diagnóstico de leptospirose tem um estudo que mostra que o início precoce de leptospirose melhora os desfechos. Então, leptospirose é das raras causas que diálise precoce traz benefício. Vamos ver as besteiras das outras. Caso o pH seja menor que 7,3, 7,30. Não, gente, no geral, a gente, em sepse, procura fazer hemodiálise quando o pH está menor que 7,2. Então, 7,30 ainda está tranquilo, não é indicação de diálise, nem diálise precoce, nem nada. No geral, a gente pensa nisso em pHs menores que 7,20. Ainda tem gente que fala 7,20 se estiver usando amina. Então, esse paciente que está sem amina e com pH de 7,30, não é indicação de diálise precoce. E caso o sódio seja maior que 155. Não, se o sódio estiver alto, isso é déficit de água, não é indicação de hemodiálise. Então, sódio alto é déficit de água, a gente não faz hemodiálise porque o sódio está alto. Não, a gente faz hidratar esse paciente da água, principalmente água ou soro glicosado, água integral mais livre, porque está faltando água para esse paciente. Então, Czinho ali, essa é uma questão mais fácil até de procurar, né, gente? Assim, indicações de diálise de urgência, o que é diálise de urgência? Diálise precoce, o que é indicação de diálise precoce e tal. Vocês podiam achar aí que leptospirose é uma indicação. Vamos lá, questão 9. Faltando 2 questões, vamos lá. Em uma tarde na emergência, vocês aí do seu grupo, atendem uma mulher de 19 anos que trabalha como auxiliar de cozinha em um pequeno restaurante e que apresenta um abscesso axilar de 3 centímetros e muito doloroso. Então, como ela não respondeu a cefalosporina, apesar de drenado, foi realizado cultura. Então, a paciente tinha um abscesso axilar, abscessozinho razoável, tamanho razoável, 3 centímetros, não respondeu a cefalosporina, então, cultura. Cultura e cresceu um Camarza, cresceu um Staphylococcus aureus resistente à oxacilina da comunidade. E aí, que antibiótico a gente faz agora? Eu sei que se é um estáfilo resistente à oxacilina, não pode fazer beta-lactâmico. E aí, como é que trata?
Essa é uma questão mais direta, eu acho que também é uma questão relativamente mais simples dentro da prova, né? Por quê? Amoxicilina, ceftriaxona são beta-lactâmicos, completamente resistentes. Metronidazol e ácido analítico a gente nem usa para tratar estáfilo normalmente. Então não é antibiótico para estáfilo. E clindamicina é uma droga que tem apresentação oral e que pode cobrir estáfilo da comunidade resistente à amoxicilina. Então a resposta é clindamicina. Outras drogas possíveis que estivessem aí é Bactrim e sulfatrimetropin também pode, e linezolida seria uma outra opção também, porque são drogas que têm ação contra estafilococcus resistente à amoxicilina, principalmente esses da comunidade, e tem comprimido, né? Tem formulação oral, então não precisa internar esse paciente, porque o paciente tem só um abscessozinho, não está grave, ideal é tratar ambulatorialmente, tal, com comprimido. De qualquer jeito, das opções que tem ali, a que pega estafilococcus resistente à amoxicilina é a clinda. Então, letrinha A, clindamicina. Vamos lá para a última questão, espero que vocês não me odeiem ainda. Espero que vocês nunca me odeiem, eu sou um cara legal, eu juro para vocês, apesar de ter feito uma prova bem difícil. Vamos lá. Questão 10. Verão numa cidade litorânea do Sudeste. Pré-pandemia, né? Era tão bom. Você está na emergência atendendo quando chega um homem de 32 anos reclamando de dor abdominal e vômitos. A dor começou há cerca de 24 horas e piora bastante com a palpação no hipocôndrio direito. Onde fica o fígado, né, gente? O paciente diz que a dor é 10 em 10. Então ele fala que dói muito, muito mesmo. A pior dor da vida dele e tal. Quando se revê a anamnese, ele conta que uns 5 dias atrás ele foi atendido com febre de 39,2, mialgia generalizada, cefaleia e rash. Nessa época ele fez o hemograma que tinha uma plaqueta de 92.000 e foi liberado. O que você faz agora? Bem, vamos por parte, né? Esse paciente, então, foi atendido lá há uns 5 dias atrás com febre de 39 graus, mialgia, cefaleia, rash, trombocitopenia, num verão, numa cidade litorânea do Sudeste, tem que pensar que esse cara tinha dengue. Assim, a priori, esse cara tem dengue. Não tem o NS1 aqui, mas a gente tem que tratar como se fosse, tem que pensar, raciocinar como se fosse dengue. E aí é um paciente que a princípio tem dengue e que agora, perto do 5º dia, está com dor abdominal difusa e que piora quando você palpa o hipocôndrio direito, piora a palpação do fígado. E aí o que você faz com esse paciente? Gente, esse paciente tem dengue, tem sinais de alarme de dengue. Esse paciente tem que internar, hidratação venosa, vai ficar internado pelo menos os 2 dias, no mínimo. Primeira hora vai fazer lá, segundo o Ministério da Saúde, a 5ª edição do Manual da Dengue, 10 ml por quilo na primeira hora, vai rever, provavelmente hidratar ainda mais. Então, paciente com dengue, sinal de alarme, plano C, ele não tem choque, plano C, está ali na letrinha E. Prescrever dipirona e caminhar para casa não pode, pelo amor de Deus, tem sinal de alarme. Escopolamida, Buscopan, Tramal e revisão. Não, gente, pelo amor de Deus, esse paciente tem que internar. Hidratação oral da letra C também não pode. E a letra D, o cara está perdidão ali, pediu tomografia de abdômen, parecer para cirurgia geral. Gente, é dengue com sinal de alarme. Letrinha E. Acabou a prova. Eu sei que foi uma prova pesada, foi difícil. Provavelmente as outras provas também devem ter sido difíceis. Eu espero que vocês tenham conseguido raciocinar e acertar algumas questões. E lembra, gente, o primeiro degrau para o sucesso em qualquer trabalho é o interesse por ele. Quem falou isso foi um dos maiores médicos, assim, mais famosos médicos da história, um médico americano chamado William Osler. Vale a pena entender como é que o William Osler falava, pensava, porque ele deixou muitas ideias legais. E essa é uma das mais legais. O primeiro degrau para o sucesso é o interesse, é a curiosidade, é a vontade de aprender. E é isso que a gente tem que ter. Bem, gente, até a próxima. Eu fiz a prova de gasometria também. Eu espero que a gente se divirta de novo, que a gente converse um pouquinho sobre medicina. Um grande abraço, parabéns para todo mundo que participou e a gente se fala. Tchau, tchau.